Oi, boa noite, Jorge. E valeu, Andressa, também ajuda aí, e Diogo. Vamos ver, né? Se ficar bom e funcionar, eu vou fazer assim, mas os vídeos são bons para mostrar as imagens e tal. Eu vou ver de fazer sobre as testemunhas de Jeová, Andressa. É meio estranho falar de religião, né? Às vezes a galera vem e pira aqui, mas a maioria desse pessoal aí, das testemunhas de Jeová, costumava também não gostar de judeu, porque eles sabem a verdade, né? Que judeus se corromperam e tal. Mas tá vendo agora, por exemplo, voltou na minha orelha e me interrompeu. Mas tem muita testemunha de Jeová também que tá perdido, né? Só que a maioria tá aí para testemunhar os crimes judaicos mesmos que estão aí acontecendo o tempo inteiro. E a maioria é gentil, né? Eles são gentios, testemunhando os crimes judaicos aí. Preciso dar um jeito disso parar de voltar na minha orelha, senão eu não consigo falar. Acho que é só deixar baixo, né, o volume aqui do vídeo, pronto. Tô mó tiozão da internet, nossa, antes eu manjava de tudo, agora tô velho. Eu vou perguntar a minha idade, não pergunta que eu não quero falar. Oi, General Zug. Então, na verdade, essa questão do Hiperbórea aí, que era um povo, eles viviam perto do polo, né? E tinha essa questão que eu falei num dos meus vídeos aí, recentes, que o dia, o tempo passa muito diferente, né? Então o dia ele fica perpétuo, em certas épocas à noite, região, depende de onde está ali. E aí eles controlavam muito bem o tempo, a energia, num ponto muito próximo ao polo, porque fica mais fácil de controlar o desdobramento temporal, né? Por conta da velocidade angular, né? Que varia ali, fica mais lento no centro, fica mais próximo dessa região central da Torus, né? Que seria aí o núcleo da consciência coletiva, né? Tudo se desdobra dali, como se fosse a catraca da roda da bicicleta. E tudo se comprime ali, né? E por isso que tem essa frescura de ninguém poder acessar os polos e ser tão protegido lá. Porque tem esse vórtice aí, né? Mas as civilizações que aproveitaram lá, que foram para lá, conseguiram desfrutar de um monte de coisa. Inclusive dá para ir para lá, né? Na verdade, o tempo ele é relativo, é difícil de explicar isso. Mas você, na verdade, só se desencontra da sua linha temporal. O sonho é uma coisa muito particular. Quando você sai da consciência coletiva, por exemplo, entrar num deserto, no meio do mato, do mar, o tempo ele passa de uma maneira muito diferente, o espaço também. Então, por isso que as pessoas se perdem, se transformam, ficam loucas. Você fica no seu sonho individual ali. Boa noite, Marcos Santos. Obrigado, Andressa. Então, eu tenho tentado, né? Na verdade, no livro eu acho que explica melhor as coisas. E tem muita gente que fica irritado com o que eu falo, né? Com conteúdo, acha racismo e tal. Mas na verdade é complicado ter um povo que é racista, que odeia todos os outros, fala na cara dura. E se você reclamar, é você que é racista. Então, sei lá, isso aí já encheu o saco. Acho que a verdade é verdade. E, e a religião que é o problema. Os judeus odeiam os luciferianos, eles odeiam macumbeiro. Evangélico também não gosta de macumbeiro. Uma religião não gosta da outra, é normal. Assim. É só respeitar, não se meter lá, não atacar ninguém. Mas se não gostar de judeu, aí é crime. Tá todo mundo falando de árabe todo dia, xingando árabe, muçulmano, já faz quanto tempo aí? Xingando feio mesmo, né? Diante do que se vê na mídia, até compreensível. Mas tudo bem, xingar árabe, muçulmano, não tem problema. Mas falar de judeu, aí pronto, aí você é um monstro nazista. Isso tudo que tem que ser questionado, acho que essa é a maior prova. Né? Já dizia Voltaire aqui, é só você ver de quem você não pode contestar, né, que você vai descobrir quem que manda em você. E o judeu, você não pode falar de judeu, que é crime, que é pecado, e você é o tirano horrível. E acho que essa é a maior prova de todas. Boa noite, Mico Sorridente está sempre aí. Valeu o apoio aí. Então, Matheus, sobre o Triângulo das Bermudas, é porque essa região lá próxima ao Polo Norte, né? Eles dizem que é um pouco mais para baixo ali, né? Entre a ilha que tem no meio do Atlântico ali, né? E dois pontos, na América do Norte e outro ali que seria mais próximo da América Central. Mas é que eles não vão revelar exatamente onde é a posição, para não ficar esse monte de historiador, investigador, documentarista indo lá, né? Mas é por causa dessa região polar aí que desvirtua, desconecta, né? O tempo.
e porque varia a velocidade angular. Eu sempre tento provar isso com a roda de uma bicicleta, ou bambolês. Como que a borda da bicicleta, a roda, né, o pneu, que seria a parte mais, a maior parte da torus ali, que seria o equador, né? Porque os terraplanistas, eles têm a visão do desdobramento, quando você está indo para o final da Terra, né, você esbarrar no gelo. Porque, na verdade, se você chegar no lado extremo, o que diferencia aquele muro para um continente é a sua perspectiva. Você não tem como, em uma só visão, né, abocanhar todo o polo, né? Então, para você sempre vai estar te cobrindo, vai estar te cercando, né? Vai parecer um muro. Vai ser a borda de um continente ou um muro, depende da sua perspectiva. O difícil é você ir para o sul do sul magnético, para você achar ali o que seria a entrada, onde seria o desdobramento, um vórtice ali. Fica parecendo um negócio de ficção científica, né? Falar assim. Na verdade, antes parecia mais. Agora, as pessoas já até entendem essa questão do vórtice, buraco negro, né? Então dá para entender nessa época. Antigamente falar disso, imagina Jesus falar de um buraco negro, de um vórtice no polo. O que é o polo? Não tinha, tava num mundinho pequeno ali. O que é um átomo, né? Mas hoje em dia, qualquer um que queira percebe a coincidência de um átomo com as suas 7 variantes, a luz com as suas 7 variantes, a música com as suas 7 variantes, a geometria com as suas 7 variantes. Não é uma coincidência, isso é o corpo da luz, é o corpo da consciência. Quando você sente a sensação da coerência, é porque essa simetria se encaixa uma com a outra, dá a sensação da coerência, né? Deixa eu ver aqui, tem uma galera chegando. Boa noite, mascarinhas. Valeu, Marcos Santos. Flávio Silva, boa noite. Carlos Costa, e aí, boa noite também. Ziad Ali tá sempre aí. Valeu, irmão, tamo junto. Lucas Siqueira também, boa noite. Eu comecei antes aqui para testar, galera, porque nunca fiz esse treco. Parecia mais complicado, eu vi uns tutoriais lá, tava querendo que... Eu até baixei programa, tinha que linkar, mas é bem mais fácil, é só iniciar aqui que o YouTube faz tudo. Mas então, eu tô tentando responder as dúvidas da galera, para não ficar fazendo um monte de vídeo repetitivo, e às vezes eu falo pra caramba e não concluo as questões, porque são muitos pacotes de informação. E para eu explicar um, eu tenho que incluir diversos outros que eu também tenho que explicar. E com o tempo você vai entendendo, compreendendo isso, e a informação vai se resumindo em pacotes para você. Então, no começo, se eu falar judeu, eu tenho que explicar por que, que o judeu tem algum problema de racismo ou do domínio do mundo, tem que provar, já é um grande pacote, com muita informação. Mas depois que você sabe disso, basta falar judeu que você entende o contexto. Mesma coisa, energia, consciência. Então tem que ir decorando, não no cérebro de uma maneira robótica, mas aprendendo, sentindo, compreendendo a coerência de tudo isso, que vai ficando mais fácil de explicar mais coisas, né? Porque a grande questão que todo mundo quer no fim das contas é ter alívio, é ter um propósito na vida, é saber que o seu ontem não foi em vão, que seu amanhã vai ter um significado, um sentido. E de fato, o que a gente prova aqui, com matemática, com coerência, é que a vida é simétrica, o universo é simétrico. As cores estão alinhadas para fazer a luz de cada manhã, sabe? A simetria do macrocosmo acima pode parecer um nada, essa simetria para o tamanho da galáxia, mas isso é tudo. Imagina a distância desses astros, né, as ditas estrelas, demora muito tempo, milênios, né, na velocidade da luz para nos alcançar. Então imagina essa simetria com a diferença de distância, que vai fazer a velocidade da luz alterar totalmente o processo. Quantas variantes entre a distância, a velocidade da luz, o percurso, o tempo de vida de cada estrela, e ainda assim a simetria perfeitamente posicionada acima, né? E assim tem sido por muitos milênios. As civilizações mais antigas já tinham demarcado esse giro cósmico acima, que também é um reflexo e uma criação do microcosmo abaixo, que são os átomos também se posicionando. São 7 corpos principais no sistema solar, 7 corpos principais no átomo, né? Você considerando os intervalos, plasmando os intervalos de uma maneira teatral, material, você vai ver 12, né? Por isso que eram 12 deuses. E os nomes dos deuses eram o nome dos planetas. Não é coincidência, é tudo uma coisa só. Porque o macrocosmo acima, o microcosmo abaixo, nos permite aqui no meio desdobrar a informação, desdobrar, ter uma perspectiva extrema de dois lados, né? Nos faz ter ao centro um equilíbrio para poder criar a forma aqui do nosso sonho coletivo. Deixa eu dar mais oi aqui, tem uma galera chegando. Pablo Hernandes, e aí, Anônimos. E aí eu acredito nos Illuminati, mas é que isso é uma maneira de... A mídia deixa promover essa questão Illuminati, promove isso, porque é uma boa maneira de disfarçar essa verdade desse contexto judaico da coisa, entendeu? Que agora estão chamando de zionista, porque o Zião, né, o sionista, na verdade, né,
acostumado a falar Zionist, porque em inglês é com Z, né? Mas aqui é mais sionista, por causa do Monte Sião, que é lá em Israel, né? Então, na verdade, todo judeu é sionista, e muitos religiosos também, por causa de Jesus. Mas é preciso entender essa defesa da verdade por Jesus contra os judeus. E tudo isso não é mito. Muita gente acha que Jesus é mito, porque tem a história de Horus, tem um monte de história parecida pelo mundo. Mas isso é o que mais prova a verdade. O fato dessa história estar em tanto canto, por tanto tempo, prova que é um teatro verdadeiro, que sempre se reflete na Terra. Por quê? Como cada verão sempre volta, como cada astro, como toda a simetria do macrocosmo sempre volta, né? Sempre, cada signo ali, cada posicionamento dos 12 tem um desenho, tem um contexto, uma simbiose, que sempre volta, há uma simetria. Isso faz o equilíbrio do todo. A justiça do todo, da luz, é muito fácil de se ver. Há um equilíbrio no microcosmo, senão viram explosões o tempo inteiro. Há um equilíbrio no macrocosmo, há o equilíbrio da luz. A simetria acima e abaixo são nítidas. Então a justiça sim existe. Tudo vai ser ponderado, toda a dor causada e todo o amor gerado, tudo isso é equilibrado, porque a gente precisa manter essa simbiose. Nós juntos criamos um teatro, um sonho coletivo, que nos permite desenhar nessa lousa em branco que é a vida. Dia após dia nos permite criar algo no vazio, porque se a consciência apaga, você cai no momento da morte, no nada, no vazio ao redor, aquilo queima, se você definha, é desesperador. Quando você vai ficando doente, você vai chegando próximo desse ponto. Quando você se recupera, você volta para a luz aqui do centro do sonho coletivo. Então a morte é um truque da vida. É difícil explicar isso, né? E tem cara que é ignorante, fala, então puro no prédio, não tiro na cabeça. É uma coisa que você precisa compreender, que você não é, cada decisão tua, imagina o tamanho do processo quântico interno da sua consciência, incluindo pacotes de toda a sua vida, de toda a sua idade, de tudo que você aprendeu em cada decisão que você toma. Cada sim ou não que você fala, que você em cada papel que você atua na vida, inclui muita coisa. É muito complexo. Então, você botar uma arma na cabeça e dar um tiro pular de um prédio, não é uma coisa que você decide em um segundo, em um minuto. É uma soma de todo um processo que já inclui o seu desdobramento temporal naquele sonho, que já está incluso nos dos outros. E juntos nós fazemos um caleidoscópio, criando essa simetria conjunta. E você morre num lugar, acorda no outro, dentro de um sonho, dependendo do seu processo vibracional, da sua mente. O que te faz acordar dentro de um padrão de uma infância, você está ali no colo da sua mãe, você ser um bebê, um nenê, isso é um processo interpretado para você só depois da fase adulta. Quando você é um nenê, você não lembra, você não está lá. É um sonho externo da sua mãe, do seu pai. Então, você é uma extensão do seu pai e da sua mãe. Isso que gera um amor em tão grau, né, no elevado grau, na maioria das vezes, e uma conexão necessária que, quando é rompida, acaba desestruturando muitas coisas, né? Por quê? Porque você é uma extensão do sonho dos seus pais, até que você comece a criar seu próprio mundo e comece a conflitar com seus pais, que é na época da adolescência ali, né? E aí, porque o sonho individual dessa nova geração, né, do filho, começa a conflitar com o sonho dos pais, que é uma perspectiva diferente. E aí ele sai de casa e faz uma nova geração. Esse é um processo, o processo da luz é simétrico, isso acontece na natureza, no reino animal, no reino vegetal, e no reino atômico. Então, essa questão dos Illuminati é isso, é tentar, porque fica claro, agora com a informação, a tecnologia, fica claro o tanto de gente das mesmas famílias, os mesmos caras ali, sendo os donos de tudo que é empresa. Então, cara, o que é isso? É um complô. Aí o cara foi lá e viu o povo se reunindo, fazendo reunião entre eles, acabou pintando provas, né? E aí começou a configurar esse complô que chamam de Illuminati. Chamava de maçonaria, mas aí maçonaria virou feira, né? Todo mundo virou maçom. Mas esses grupos são sempre maneiras dos judeus controlarem gentios também, porque os gentios poderosos estão lá e vão seguindo a ordem dos donos do mundo, né? Mas não é à toa que está na Bíblia que os judeus são o povo escolhido, que dominariam a terra e dominaram, porque se uniram com um sistema configurado para estar em todas as nações, para tomar o poder de todas as nações, e eles são imunes, porque eles ficam nas sombras, e sempre utilizaram essa técnica dos juros compostos, que precisa de um banco para fornecer empréstimo, e o banco precisa de uma garantia. Para ter garantia, você precisa ter diversas maneiras de assegurar que o dinheiro do cara está salvo. E o que eles fazem? Tem família em todos os países, nascem em todos os países, faz banco em todos os países, asseguram o dinheiro, os bancos deles prosperam, emprestam dinheiro com juros compostos, que é uma tática, que é um puta de um roubo, que precisa de calculadora científica assim, são fórmulas complexas para você ter certeza do tanto que vai gastar, mas o negócio fica ali, roubando dívida em cima de dívida, e no fim você perde tudo que tem para aquele golpe, né? E assim eles tomaram reinados, e até hoje tomam sua família com cartão de crédito. Então não é teoria da conspiração, não, gente, isso é
fato. Olá, Pedro Henrique. Oi, Daniela, não conheço o Albi Teles, de onde, do que é? O Marcos Santos falando sobre a roda da bicicleta, como exemplo, da velocidade angular, como ela tem que se diferenciar. Se você focar o polo da Terra em relação à borda dela, ou o equador, no caso os terraplanistas, eles veem o polo central embaixo, né, onde já está dando a volta na Torus ali. Mas dá na mesma, não muda nada na prática. Mas veja como um círculo menor, como que ele acompanha o equador. Imagina um bambolê enorme com um bambolê pequenininho. Eles dão a volta ao mesmo tempo, na mesma velocidade. Senão quebra o raio da roda da bicicleta, certo? O pneu, né, a catraca, eles têm que girar ao mesmo tempo, com a mesma face, o tempo inteiro, pro mesmo ângulo. Então, como que um círculo, um bambolezinho, uma catraca tão pequena, que pode dar uma volta em torno de si tão rápido, indo na mesma velocidade do pneu, que está tão grande, precisa girar muito mais rápido para dar a volta em torno de si mesmo, estão fazendo esse mesmo processo na mesma velocidade. Tá entendendo? Esse bug é um paradoxo, que como que a matemática explica? Separando a velocidade linear da velocidade angular. Né? Por quê? Porque a roda ali em volta, a maior, o pneu, né, vai ter que correr muito mais para dar a volta em torno de si mesmo, ao mesmo tempo que a catraca, que é pequena. A catraca vai acabar rapidinho. Então, aí depende da perspectiva. Ou você vai notar a catraca sendo mais lenta que a roda, né, obviamente, e o pneu mais rápido que a catraca. Para eles juntos, apesar do tamanho diferenciado, conseguirem dar a volta ao mesmo tempo. A velocidade se altera. Então, isso é o que faz o polo ter aquele desdobramento lento, né? Ali que as moléculas têm uma velocidade mais lenta, o processo, né, trava, que é o que faz congelar, né? O gelo, quanto mais frio, as moléculas mais devagar elas se movem, mais frio fica, mais lento fica. E é por conta dessa questão da velocidade angular. Isso é o que também dá a diferenciação de velocidade em relação aos fusos, às viagens. Quanto mais para a borda você for, mais massa tem, mais matéria tem, mais rápido tem que girar para acompanhar o centro, né? Para dar a volta ao mesmo tempo, tudo, né? A Torus. Então, quanto mais para massa tem, mais para a borda for, mais para o equador for ali, né? A parte mais larga, né, da energia coletiva, mais quente fica, né? Porque mais rápido se mexe. Então, essa diferenciação é que é posicionada através dos fusos, do clima, dos polos e continentes. Eu faço essa analogia com a roda, tem uns vídeos que explicam melhor, e coloco os desenhos e as imagens. Andressa perguntando, então, número 33, todos os números têm uma energia, uma egrégora, diante do sonho coletivo que você está. Depende da sua religião, da sua fé. O seu mundo é seu mundo, o seu sonho. Se você aprende a se comunicar com o universo através de ver uma borboleta quando o dia vai ser bom, você sempre vai ver borboleta quando o dia vai ser bom. E o dia vai ser bom porque você acredita, porque você viu a borboleta. E você vai entrar naquele sonho, naquela frequência, naquela sintonia. Isso não é mágica, entendeu? É frequência. Você pega um rádio e sintoniza, vai captar aquela sintonia. Se você sai na merda com raiva do mundo, você vai tropeçar, vai encontrar gente ruim que tá naquela sintonia que você tá. Se você sai bem, sorrindo, consegue de fato, sentindo o coração, a paz, você não vai conseguir encontrar sintonias fora daquele seu padrão vibracional, entendeu? Isso é ciência. Então, se você aprende a lidar com números, tem um número que se conecta com você, tem uma conexão vibracional por alguma razão, confie nisso. Se a vida está te provando que quando aquele número aparece, você interpreta de uma maneira, igual o relógio, toda hora você olha, é 12 12, estão pensando em você, 10 10, estão pensando em você. Quanto mais você levar isso em consideração, mais isso vai acontecer em uma determinada hora. Aí você vai falar, pô, vai calhar? Toda vez que eu olho no relógio, é bem a hora que alguém pensou em mim, e bem a hora que vai ser 12 12, ou 1 e 1. Quer dizer, todo mundo combinou. Aí fica difícil da lógica aceitar. Mas é aí que tá, você tem que se desapegar dessa materialidade, essa questão material do tempo. Porque quem que garante qual tempo é qual tempo em que ele pensou e que você sentiu? O momento foi dividido, esse é o único fato. A frequência se conectou. Então, sim, teve um momento em que ele estava pensando, em que você percebeu isso. E aquela é a hora que o universo consegue te mostrar que vocês entram naquele compartilhamento ali, momentâneo, entendeu? Então você percebe, sente. E a pessoa do outro lado, por mais que não pensasse, talvez, se você não tivesse essa criação tão forte, vai pensar. Porque você sentiu, teve certeza, a pessoa ouve o nome lá, alguém fala, a pessoa vê sua foto no Face. É tudo muito flexível, volátil, o universo, sonho, só energia, tudo plasma. E quem se permite ver a mágica que a vida é, que a vida possui, que a vida tem, começa a sentir, ter essa prova na vida, no dia a dia, de como tudo está em você, depende da sua fé. Você abre as portas para o universo, para a natureza,
lidar com você. Se você é um pessimista, não confia em nada, acha que tudo jaz ao acaso, é fruto de uma explosão, coincidiu, o macrocosmo tem essa simetria magnífica, o microcosmo, a natureza, essa simbiose incrível, tudo uma inteligência, é uma orquestra magnífica, mas você escolhe pensar que não tem maestro nem músico, e é tudo jaz ao acaso. Então aí fica difícil, porque você já começa do primeiro passo numa contradição, incoerente. Então você vendo a inteligência ao redor, você passa a entender que é parte de uma música maior que você. E você entende que até os erros, as dores, a injustiça te mostra uma perspectiva que te faz valorizar a justiça. Aí você entende que a noite, o frio do escuro, te faz valorizar o dia, o calor. Então é a perspectiva que sempre te torna quem você é. Uma pessoa que está lá em cima, tendo só do bom e do melhor, se torna um bosta, um merda, que ele não tem mais o que fazer, o que consumir, o que comprar para ter alívio. Aí ele começa a querer ver o outro sofrer e se torna um cara horrível. Então, agradeça, por isso Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E por quê? Não é aquele rico que, putz, você ganhou dinheiro, tem dinheiro, tô vivendo, você dá valor para a luta, ou você entendeu a luta de quem ganhou o dinheiro, que você tem a sua alma já evoluída e supera isso. Há casos, sim, não vamos generalizar. Mas a maioria está perdida naquele consumo, perde a perspectiva da dor, do valor de cada coisinha ali, sabe? E aí fica lá flutuando e cedo ou tarde na vida não tem mais alívio, não tem mais como gerar movimento, novidade. E aí trava na infelicidade, né? A grande questão é como você lida com a vida, com o seu sonho. E tudo depende das suas fés, da sua fé. Por isso que você vai no evangélico, você vai num cristão, num católico, ou num macumbeiro, ou num budista, num espírita. Todos, tem um monte de gente de todas as idades com milagres realizados lá. Salvaram gente da droga, do suicídio, salvaram gente de tudo. Você vai falar que é coincidência? Que não, só a minha religião é a verdadeira? Não, cara, depende da fé de cada um. Tem grandes homens, grandes mulheres em todas as religiões que fazem milagres, curas, porque eles dominam o sonho deles, eles têm fé, eles têm conexão com o sonho coletivo, eles confiam na alma do mundo, porque eles não devem para eles mesmos. Tem gente que está fazendo mal o tempo inteiro, que morre de medo de chegar a hora da punição, de no fim ter alguma cobrança de fato. Aí na hora da morte deixa de ser ateu, porque tá ali causando, sendo egoísta, um parasita na vida, achando que no fim tudo acaba, então vou aproveitar. Mas não, quando o cara, se você perceber a coerência da vida, você respeita essa harmonia, porque você é parte dela. E se você causar desordem, você está gerando aquilo no seu próprio sonho. Mesmo que ninguém veja, que ninguém saiba, está na sua memória, está no seu sonho, lá no seu inconsciente, vai virar pesadelo. Então controle suas ações, controle suas palavras, porque você é o dono do seu sonho. Cada um que você ama, que você põe dentro do seu sonho, que você compartilha ao seu mundo, você está também compartilhando suas falhas. E você vai colocar aquela pessoa ali no alvo dos seus tiros errôneos, que vai machucar elas, que vai machucar a ti de volta também, que vai causar uma confusão coletiva, e você vai ficar num pesadelo difícil de sair, porque embaralha demais depois de um tempo. Eu falo que vou ler aqui os comentários, não leio. Era para responder. Já ouvi falar que Hitler foi uma representação de Lúcifer. Sim, exato, eu falo isso também no livro e nos vídeos. É um reflexo de Lúcifer, assim como Napoleão também. E Jesus também, Alexandre Grande também. São certos tempos, e é sempre no tempo determinado, num giro coletivo, que gera perspectivas. São grandes inimigos coletivos dos judeus que estão dominando o mundo, nos pivôs. O Império Romano já era os judeus. Quando eles tiraram dinheiro, quebrou o Império, separaram os blocos. Eles estão sempre lá, tanto que na Bíblia são eles, no começo do mundo são eles, sempre eles, em todo canto, tá lá eles, entendeu? Então não vem falar de teoria da conspiração. O único povo que você vai lá na treta dos gregos tinha judeu, você vai na dos romanos tinha judeu, dos ingleses tinha judeu, dos franceses tinha judeu, dos egípcios lá 5.000 anos atrás tinha judeu. Então, sim, eles são um povo que representa essa cor azul, esse pivô, a cor mais acelerada, né, a cor primária mais acelerada, que o violeta é mais acelerado, que seria o filho, o Messias, que é a soma dos extremos, azul mais acelerado, né, que seria Yahvé, Jeová, Odin, Zeus, e o outro lado, que seria o vermelho, né, a onda mais lenta, mais abstrata, que mais queima no escuro. E aí juntando as duas, a violeta, que é o filho, né, o Messias, seria Lúcifer, e que vem aqui representando a coerência divina do azul, de Jeová, com a sensação divina mãe, né, Espírito Santo, abstrato, né, circular, e a reta, a coerência masculina. E aí representa através do Messias, isso através do verbo, que seria passar essa coerência, essa verdade compreensível e unir o consciente coletivo num novo sonho. E do outro lado, na respiração da vida, esses extremos eles ficam se opondo, né? Aí os judeus vêm e representam a coletiva, a consciência coletiva, a reta da consciência coletiva, através do seu povo, através da sua lealdade, né? A Torá, o Talmud, né, até certo tempo,
mas é com que, de fato, essa consciência coletiva, através do Deus, do cérebro de Deus, que seria Jeová, Yahvé, que seria... Porque Deus inclui tudo, né? O corpo da luz. Mas quando você define, quando você dá vida para esse Deus, quando esse Deus cria uma personalidade, seria Yahvé, seria Jeová, seria o Deus mais poderoso, é o Deus onde ele domina a honra e se sacrifica pelo amor, né? Então ele é frio um pouco, ele é o pai de fato ali. Você vai ficar com raiva dele, mas é pelo bem de todos. Então isso é uma coisa difícil de compreender de uma maneira científica, né? Todo mundo tá ficando ateu, virando ateu, porque quem que vai amar aquele Deus da Torá lá do Velho Testamento que taca fogo em criancinha? Mas é complicado, tem que estudar, tem que entender o que era aquele tempo, o que era aquela perspectiva, né, os povos que estavam sendo ali enfrentados. Veja que Jeová, com um povinho ali do deserto, pobre, ele foi e derrubou todos os deuses do mundo, de todas as civilizações, dominou o mundo inteiro, pôs na mão dos judeus. Você vai falar que isso é coincidência? Que a profecia da Bíblia chutou e acertou. Ou que mesmo os velhinhos quis cumprir lá a profecia e conseguiu dominar o mundo inteiro. Um povinho lá com Deus único, dominou todos os deuses, derrotou todos os deuses do mundo. Você vai falar que coincidência. Não, é porque assim foi feito, profetizado. Seria assim. E só essa infiltração maligna dos judeus, sem amar os povos das pátrias, que para eles são gados, assim como qualquer animal, estão lá para servir, porque eles são o pivô cérebro da consciência coletiva. E eles estão certos até certo ponto. Mas eles começam a se corromper, né? Começam a perder a perspectiva do amor, começam a ver Jeová, a cor azul, como uma ciência, pela cabala, e começam a achar que eles podem manipular aquele sonho coletivo, aquele processo quântico, né? Que é o desdobramento da luz no reino atômico, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, o reino dévico. Os rabinos começam a querer dominar o reino dévico, né? Com sacrifícios, simulam a dor que deveriam sofrer. E aí começam a querer, né, fazer cheat, né? Vamos chamar assim na modernidade, que é meter o louco ali em cima da verdade, da realidade, achando que as cores são só uma ciência da consciência, uma perspectiva da vida. Mas não, ao contrário, as cores têm vida. Jeová é vivo, ele está em todo canto, em todo lugar, e ele é imortal, eterno, pode passar o que passar, ele está lá. E ele vem aqui, quando os judeus se corrompem, se perdem, ele vem através do Messias, e vem e queima os judeus, coloca eles no lugar deles. E aí os judeus voltam a ser um povo puro para o próximo giro, porque esse reino luciferiano dá o conhecimento, dá a liberdade. Todo mundo com a liberdade começa a causar, né? Depois de um tempo você perde a perspectiva. A gente lembra dessa dor, desse inferno aqui. Mas a gente pensa, todo mundo aqui se une, a gente cria o reino dos sonhos. Nossos filhos nascem no reino dos sonhos. Os filhos deles nascem no reino dos sonhos. Eles vão ver por filme, vão ver por histórias, e no fundo eles vão ter saudade. Eles vão ver a hora de voltar àquele inferno para eles lutarem e poderem ser heróis como os pais, os avós deles foram. E aí as pessoas querem o caos, buscam o caos, porque cansam da paz. De novo, é a perspectiva. Seu casarão não vai te fazer feliz para sempre. Seu carro não vai. Você precisa de mais, você precisa de movimento. E aí, de novo, aí começa aquela guerra de deuses, de reinos. Até que os novos homens ali, se desdobrando dos reinos animais, com tecnologia genética. Jeová pega um povo, purifica ele e fala, beleza, vou salvar vocês, vamos lá, mas vai ser do meu jeito. É papum. E aí assim é. Até eles irem penetrando na sabedoria e querendo tomar o poder acima do próprio poder, né? Então tudo já faz parte de um teatro que gera a respiração da vida. Quando os judeus se corrompem, Lúcifer está lá, né? E quando o reino luciferiano, que Lúcifer pega e dá o conhecimento para o povo explode o mundo, aí os judeus já estão lá puros de novo para juntar um povo e começar de novo. E essa respiração da vida. Você fala, que bosta, vou ficar à toa aqui para essa palhaçada. Mas, cara, quando você chega perto do momento da morte, toca o escuro, o vazio, a ausência do pensamento, a ausência do movimento, a ausência do conhecimento, você queima, arde, é tão desesperador que você reza para qualquer ilusão no teatro, que seja um inferno mais profundo, que seja tá sangrando embaixo da ponte, você quer voltar, de tão terrível que é o escuro. E que todo mundo vai ter a chance de ir lá, de tão perfeita que é a simetria. Então você vai, cedo ou tarde. Você vai acordar num sonho na sua cama, no seu quarto, ou você vai acordar Cada um vai ter seu próprio pesadelo, depende do tanto que você está perdido no seu ego. Se você confia em você e dominar a sua realidade, você nunca vai estar perdido, não importa a escuridão que você cair, você vai ser uma ilha, porque você não vai desmoronar, você sabe quem você é. Para saber quem você é, você tem que dominar o ego, que é aqueles pulsos internos dos reinos animais, do reino animal ali que vem, quer te dominar, vai te dar aquele tesão, vai te dar aquela vergonha, vai te dar aquela fúria. Isso é um padrão, uma energia viva, sendo mantida viva pelo reino animal e pelo reino coletivo humano também, né? Que a gente está sempre lá naqueles momentos dando energia para eles. Mas esses momentos são vivos, que é o que eles posicionam como deuses, então você vai ser manipulado por um deles, se você permitir.
Então é com a memória lógica que você opõe a sensação animal, vibracional. E vice-versa. Às vezes você está travado na memória lógica, com o que seu pai te ensinou, a escola, e não consegue sair daquela cachola. Mas você sente que o caminho é para o outro lado. Mas você tem que destravar a lógica para sentir. Equilibrar esses extremos é o que te faz um ser livre, de fato. Aí você vai entender o amor e a honra. Quando você entende o amor e a honra, você não precisa de regras, você não precisa de lei. Você é livre em qualquer país, em qualquer tempo, em qualquer sonho. Se você entender o amor e a honra, você é livre. Antes disso, você é uma vítima de si mesmo. Então, porque Lúcifer é o amigo da humanidade. Então, por que eu odeio Lúcifer? Porque ele deu maçã do conhecimento. Deu conhecimento para a humanidade. Ele é inimigo dos judeus. Os judeus odeiam Lúcifer. Os judeus espalham nos seus livros sagrados, na sua mídia, no seu mundo, né, onde eles criam, que eles dominam, que Lúcifer é ruim. Porque Lúcifer vem e deda eles, conta que eles estão podres e derruba o mundo deles. E é óbvio que eles vão odiar Lúcifer. Porque Lúcifer é mais próximo de Jeová do que eles. Eles acham que são os íntimos de Jeová. Mas aí vem Lúcifer mais íntimo ainda e derruba eles em nome de Jeová. E eles odeiam isso. Mas, paciência. Anônimos, responde nós aí, mano. Que você perguntou, meu, eu não vi. Tá subindo bastante aqui. Os Illuminati são mistura de todas as elites. Os maçons, grupo Bilderberg, Rosa Cruz, os Templários, todos eles juntos formam os Illuminati. É verdade, é verdade, porque se tornou esse grupo agora, que começaram a descobrir, né, vários, denunciaram, aí agora a internet é fogo, né? E de novo, a internet, a maçã mordida, veio da revolução de Steve Jobs, o computador pessoal. Ele teve essa ideia de, caramba, peraí, ele tomou doce lá, tomava, sabe que ele tomava na LSD, ele desdobrou a consciência. Tem gente que faz isso com meditação, não precisa se drogar. Tem gente que faz isso com aceleração vibracional, tem várias maneiras, com música. Você é dono de ti, não precisa fazer nada. É como você viaja em você mesmo, no seu sonho é uma coisa sua. Mas Steve Jobs fez isso e viu que, caramba, aqui dá para modular o padrão da luz. É o reino da luz vivo. Veja que a sua tela aí do seu monitor é o reino da luz vivo. Tudo pode ser feito aí, reproduzido aí. Aí ele falou, caramba, o mundo tá aqui. E começou a tentar trazer isso pro domínio de qualquer um. E os judeus derrubaram ele, expulsaram ele da própria empresa. Vocês sabem aí na história de Steve Jobs. Mas tá ali a maçã mordida para não deixar, né, ninguém duvidar da simetria da vida. É isso que derrubou o reino judaico. Depois disso, caiu gravadoras, caiu Hollywood, caiu as grandes SA de distribuidora de livro, né, as editoras, caiu tudo. Todo o reino deles, como eles controlavam o sonho coletivo, sem ninguém poder falar um A, rádio, TV, jornal, tudo. Steve Jobs derrubou numa tacada com a maçãzinha. Né, claro, com a simetria luciferiana também, ajudando ele. Óbvio que ele é uma ferramenta dessa simetria magnífica. Não está na mão de nenhum homem, o livre-arbítrio de nenhum homem, salvar ou derrubar o mundo. Ele só se reflete, ele reflete a consciência coletiva. Se ele pensar só nele, ele vai afundar no próprio pesadelo. Um rei, quando a coroa vem para a mão dele, normalmente ele cansou de fugir dela. Essa é a verdade. Quem persegue a coroa, na verdade, está pensando em si mesmo. Porque é desesperador você guiar tanta gente, você ter tanta responsabilidade, você ter respostas. Você não vive para você, você vive para os outros. É uma maldição, não só uma glória, uma dádiva. Exato, Pablo. O próprio Deus diz, o conhecimento libertará. Sem Lúcifer, provavelmente, como Lúcifer também, em outro giro lá, se você pegar na história, era Prometeus. Ele pegou o fogo de Zeus e entregou para a humanidade, né? O conhecimento. Então sempre é esse processo, não é só nessa versão, nesse último giro do reino jeovástico aí, do reino judaico. Os giros antigos também, você vê Prometeus lá, você vê Loki, né, também, no reino nórdico, que Prometeus já era um titã, né? Aí Loki já era um deus, um desdobramento abaixo. Mas ele também atua dessa maneira, como um vilão ali, mas conectando os pontos, né? O conhecimento vem da árvore de vida, não de Lúcifer. Então, a árvore da vida representa isso. Vem da geometria sagrada, que posiciona as cores, que posiciona toda essa simetria, os pilares da luz. Lúcifer vem e dá isso para os gentios. Enquanto sem Lúcifer, isso só fica com os judeus, com os fariseus. Ficava guardado oralmente, só nem escrever eles podiam. Quando começaram a perseguir eles, e eles começaram a ter medo de perder o conhecimento, quando descobriram que as falcatruas, eles anotaram lá e fizeram o Talmud, né, que é o real livro sagrado deles. Então, um rabino de verdade hoje, que leal a Yahvé, falaria, mas tem razão, os judeus se perderam e nosso povo vai pagar. E a gente sabia, paciência. Esse vai ser salvo, esse é o verdadeiro. Ele vai ficar, mas Jesus de fato é o Messias, porque se não fosse Jesus, a gente já estava morto. Como que o mundo ia estar aguentando o judeu até agora, se não fossem os cristãos? Os cristãos salvaram os judeus. É Cristo que salva Israel lá, por isso que os países de todo mundo apoiam Israel. Cristo salvou os judeus, está salvando até agora e eles não vêm. Mas a hora que eles perceberem, o verdadeiro vai falar a verdade. E vai pedir perdão a Yahvé. Esse se salva. Mas o resto fica... O resto tem ódio, entendeu? Esses vão sofrer, não importa. Então, sobre Lúcifer ser Jesus, Diogo, Jesus mesmo falou, sou a estrela da manhã, ele é o portador da luz. Lúcifer
Ele traz a luz, traz o conhecimento, ele dá o caminho, a verdade, a vida. Ele falou, esses judeus aí é a sinagoga de Satanás, não entra aí, não dê dinheiro para eles. A verdade está dentro de ti. Deus está dentro de ti. Se você conhecer o amor, a honra, tiver uma conexão, um amor entre si de povo, o povo gentil é o povo de Deus já. Aquele que aceitar o amor, a honra, aquele que aceitar a verdade dentro de você, dentro de ti. Você não precisa pagar nada, você não precisa ficar baixando a cabeça para judeu. Né? Enquanto eles ficam lá fazendo cabala e ritual, escondendo a verdade de você. Então Jesus veio e falou física quântica, ensinou coisas que não dava para entender como hoje dá. Então você vê que se você quer saber quem é quem, veja as frutas, veja o fruto da árvore. Você vai ver qual é a árvore, você vai ver que os frutos de Lúcifer é sempre o mesmo, seja através de luz, seja como Lúcifer mesmo na história, né? Vindo ali, acordando o povo, dando conhecimento, como Prometeus, como Alexandre o Grande, como Napoleão, como Hitler, como Jesus, sempre está contra os judeus e dando a verdade. Fazem escolas à parte, sempre, sempre, e ficam de vilão aí, são os terríveis. Quem lutou contra esse sistema de bosta, esse sistema podre que domina o mundo agora, é vilão. Basta pensar um pouquinho, não precisa convencer, não precisa fazer grande discurso. Não, comparam Hitler com Lúcifer, mas não tem, porque é um reflexo. Os judeus sabem disso, eles falam isso. Tanto que eles chamam de holocausto, sacrifício, porque holocausto é uma palavra para. É o sacrifício de fogo. Está na Bíblia, no Velho Testamento, escrito holocausto, muito antes desse holocausto aí judaico. Eles deixaram os pobres judeus lá sofrerem no lugar deles, da elite judaica. Porque isso é um ritual de cabala. Deixa aquela parte ali sofrer na borda da consciência coletiva, queimar, e eles ficam ali com a vantagem do paraíso, as vibrações mais altas. O holocausto é um sacrifício judaico, eles deixaram. Tanto que Hitler começou a enviar judeus para a Palestina, ele começou a volta para a Terra Santa, foi Hitler. Sempre é Lúcifer que inicia isso, mas ninguém. E ele deixava os judeus voltar para lá, depositava o dinheiro que tinha numa conta alemã, ia para lá podia pegar o dinheiro e comprar em produto alemão. Ou seja, não perdia nem o que tinha, né? Mas em troca disso, os judeus tirariam o boicote, né, sobre os produtos alemães no mundo inteiro. E os judeus quebraram a promessa, deixaram todo mundo fugir quem pôde, né? E ainda não quebraram o que prometeram e continuaram com o boicote alemão para falir a Alemanha, né? Então, mas se você for ver, esses judeus que voltaram e começaram lá foi enviado por Hitler, de fato, né? E os palestinos receberam ele muito bem, eles muito bem lá, viviam muito bem. Depois que eles venceram a guerra e fizeram Israel, aí começaram a matar todo mundo lá na Palestina e fazer Israel, né? Em 1948, que também estava profetizado. E que também estava profetizado que ia durar 70 anos de falsa paz. E acabou agora, tá acabando agora, ano que vem acaba. 70 anos desde 1948. Então tudo é muito certinho, o relógio simétrico. Eles sabem disso. Você vê as ruas de sangue que passou, eles já sabiam. Os peixes lá morrendo lá ao redor da praia de Israel, os tubarões lá. Tem um monte de processo. Rio nascendo no meio de Israel do nada. Tem vídeo aí no YouTube. Acontece um processo na natureza. Quando o outono tá chegando, você não percebe? Percebe? O verão, o inverno, você percebe. A natureza dá sinais. E eles mantêm esse conhecimento enquanto você fica achando que tem que trabalhar, estudar. Vai, vagabundo. Para de falar merda. Para de fumar maconha. Vai trabalhar, vai estudar. Isso é ser esperto? Isso é ser homem? Estudar e trabalhar para os outros sem saber de onde veio, nem para onde vai, nem o que é a vida. Isso é ser homem? Não. O conhecimento está claro. E se você tiver isso, se você se unir com pessoas que têm esse conhecimento, vocês vão poder se posicionar nos seus respectivos lugares nesse sonho coletivo. Você vai ser feliz fazendo o que faz. Você não vai querer ficar parado lá definindo, sendo vagabundo. Ninguém quer. Só que você vai fazer o que ama. Você vai ser feliz, livre. Não ter que trabalhar de qualquer coisa para não morrer. Isso quem faz é escravo. E é pior até, porque escravo sabia que era escravo e queria fugir. Aqui não, a gente não sabe, quer ser, né? Você se mata pra ter um emprego, quando não tem, chora. Pior que escravo. Um escravo ia olhar e rir. Fala, que isso, cara? Sim, sim, Marcos Santos, a maçonaria é uma ferramenta. E é melhor do que ficar cego lá, como algumas outras religiões que são muito mais fechadas, sei lá, né? Eu não sou contra nenhuma. Tem evangélico que chega aqui muito mais cabeça, inteligente, entende tudo isso e não fica lá travado. Assim como tem gente que, que se diz iluminado, maçom lá, que estuda com o pai que era maçom, que não sei o quê, e que fala um monte de besteira. Então cada um, né? Até judeu que falam, você generaliza judeu. Mas é porque o judeu que não quer ser judeu, que se salvou, ele aceita a segunda aliança. Está escrito isso. Quem ficasse na primeira aliança, que se considera superior, que é racista, não se compara, não se mistura, esse judeu ia sofrer. O judeu que aceitasse a segunda aliança de Cristo, que é que todos somos iguais, que o povo gentil já podia aceitar o amor e a honra, quem aceitasse essa segunda aliança seria salvo. Então esse judeu que aceitou já virou cristão faz tempo. Esse judeu que se mantém judeu ainda se acha
especial, ele ainda se acha superior. Só de eu falar isso, ele fica puto, ele não quer deixar de ser especial, o povo de Deus, superior. Não quer, ele tem que ser, e ele não vai aceitar. Mas a própria Vé falou, Cristo falou. Mas eles não aceitam Cristo por isso mesmo. Porque Cristo é filho de Maria, Maria era da Galileia, ele não era uma judia pura, então eles falam que ele era filho, né, de uma qualquer. Vocês já viram aí, já coloquei nos outros vídeos, quem não viu, veja. Leia o livro, quem puder, doar no site, quem não puder, peça no Face. Eu envio sempre, às vezes demora um pouco, depende da fila, mas eu envio. Quero que todo mundo acorde, eu quero um país onde a galera saiba a verdade. Esse país é maravilhoso, esse país é único, esse povo é maravilhoso, esse povo é único. A gente fala que povo babaca, povo filho da puta, povo burro. Esse povo tá isolado, alienado, sendo pisado, mas ele não nega nada para ninguém. Um povo humilde, um povo que não nega um sorriso. Não tem um gringo que discorde disso, que vem aqui. Os caras amam essa vibração, essa energia, a humildade do povo brasileiro, a bondade, sabe? É um povo puro de espírito, de tanto que sofreu. E eu acredito que a nova era vai partir daqui. Tem profecias que falam disso. Então, o símbolo do canal Pedro Henrique é o Enki, né? Mas aí, no caso, representa também um sistema de governo que eu proponho no livro, né? Onde o círculo aí significa o coletivo, né? E a reta aí sendo usada para portar, segurar, manter a si mesmo, através da meritocracia com a tecnologia, que seria uma meritocracia, né? Eu coloquei no livro. Onde todo mundo teria, porque usam as redes sociais hoje, usam a internet para controlar o que você quer. Faz uma pesquisa aí que você vai ver. Fica todas as redes, tudo te enfiando esse produto na sua cabeça, você vê, né? Toda a propaganda tá lá. Ou seja, o cara pesquisa o que você procura. Se alguém que procurar, sei lá, um vibrador, se ferrou. Porque o computador ele vai ficar a semana inteira enfiando vibrador nas propagandas para ele. Então, é fogo. Por que não usam esse poder para ver o que a gente precisa, o que o povo precisa? Aí vão falar, você é comunista. Não, pô, você quer deixar seu irmão passando fome, sem ter condição de viver, de ter uma diversão, de respirar, crescendo revoltado, né, traumatizado, e depois quer cobrar dele ser um bom cidadão, ser um vencedor, ou punir ele se não conseguir. Isso é crueldade, não é ser comunista. O mínimo que a gente tem que fazer é dar o básico para que a pessoa seja ela mesma. Cada filho dessa pátria precisa ter chance de ser ele mesmo. Precisa ter condição de pensar, de raciocinar, de saber quem ele é. Aí sim você pode cobrar ele como cidadão. Antes disso, não. Mas o comunismo, eles travam ali a hierarquia, o mérito, né? Eu não sou a favor disso, eu sou a favor do mérito e da hierarquia. Acho que depois do básico, cada um vai ter a sua chance. Você já teve a sua vara, seus peixes, você aprendeu a pescar, e quando você entra no mundo adulto, aí cada um por si, com o seu talento, com a sua capacidade, com o seu esforço. Tem gente que tem capacidade, mas não quer. O cara quer ficar lá fumando maconha e comendo maçã do pé que ele plantou. E ele não pode. Quem é você para chamar ele de vagabundo? Deixa o cara, ele nasceu aqui, a natureza, a vida, a pátria é dele, a mãe, a terra, não falta maçã para ele. Ele tá plantando a maçãzinha dele, deixa ele no terreninho dele, quieto. Né? Não, o cara tem que ser escravo, senão eu não concordo. Isso tá errado, né? Porque a gente fala, não, senão todo mundo vai ser vagabundo e fica fumando maconha e comendo. Não, não vai. As pessoas não são iguais. Tem gente que não pode nem pensar nessa ideia, isso é louco. A pessoa morre de pensar e fica parado, fumando maconha e comendo o resto da vida. Não, as pessoas são o que são. Às vezes, um momento, ele tá numa depressão, vai ficar um mês lá. Depois ele não aguenta mais e vai trabalhar mais que qualquer um. As pessoas precisam ter a chance de serem elas mesmas. E aí, com isso, com esse recurso básico no início da vida, conhecendo o ego, entendendo de onde vem o ciúmes, entendendo de onde vem o amor, o tesão, tudo. E aí ele vai crescer um adulto que se autodomina. Era isso que o nazismo fazia nas escolas. O Napoleão fazia nas escolas de mistério. Era isso, simplesmente. É que hoje o nazismo, nossa, racismo, o exército alemão nem separava negro, não separava ninguém, era o único na Europa, inclusive nos Estados Unidos também, separava, né? O alemão colocava todos na mesma frente, não tinha nada disso, sabe? Tudo um blá 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 judaico para se esconder. E se ferraram, porque o tiro saiu pela culatra, racismo virou um absurdo, e eles tiveram que se esconder mais ainda, né? Porém, o poder deles é tanto que até hoje o judeu se separa nos clubes, nas escolas, até cemitério é separado. Você não entra na sinagoga, você não põe em dia de festa, e ninguém fala nada. Vai qualquer outra etnia falar, não, aqui só entra negro, aqui só entra branco, aqui só entra índio, só entra japonês, aqui só entra mulato. Qualquer um vai ser racista. Qualquer um vai ser odiado, atacado, mas judeu pode. Só isso prova tudo, né? Aliás, as duas guerras mundiais prova isso. Guerra Civil Americana prova isso. Júlio Araújo, eu li Emoji Amacê, minha vida mudou por completo. Valeu, fico feliz de ler isso. Faz valer a pena. Edson Gonçalves, nossa, que esse garoto fumando da live. Edson Gonçalves, o que você não entende? O que eu falo de tão anormal? Que o átomo tem 7 camadas, que a luz tem 7 cores. Isso você vê no arco-íris, você vê pesquisando aí. Que eu fumei? Qual que é o problema? E mesmo que eu tiver fumado, eu gosto de fumar mesmo, às vezes. E daí? De gênios fumaram. Tem gênios que não fumaram. Tem gente idiota que não fuma. Tem gente idiota que fuma. Isso não muda nada. Sai da caixinha.
Valeu, Everton. Você tá lendo, concordo, valeu. Matheus, como você fez para obter tanto conhecimento? Matheus Wendel. Você sempre pesquisou sobre isso ou teve uma hora que teve um estalo para pesquisar? Cara, eu sou muito vagabundo para estudar, nunca fui de estudar. Eu tenho gnose com isso mesmo, é difícil de entender isso também. Mas desde criança, pega meus amigos aí da vida inteira, eles vão confirmar. Eu tenho muita testemunha. Quando o pessoal vai no camping, pode chegar perto, se aproximar, começa a entender. Você tem que ver que a gente tem uma conexão, todos nós temos uma intuição, uma coisa que você tem uma predisposição. Às vezes o cara só aprende uma nota ou outra no violão e começa a tocar no piano, às vezes ele só lê uma palavra ou outra do idioma e já começa rápido. Tem uma predisposição, né, a trazer a informação que já está ali na alma dele, na memória atemporal. Aí eu só trago para a memória temporal, que é a lógica cerebral aqui, né? Aí eu preciso de uma outra palavra gatilho ali que eu já trago tudo, tum. Mas isso todo mundo pode desenvolver, não é um poder que me torna especial, não. Aqui é só destravei desde criança, mas todo mundo pode destravar. Eu tento destravar. Fico desesperado, aprenda, aprenda. Não quero ser o especial, eu quero que você saiba o que eu sei para eu descansar e você se ferrar. Vai aí, luta. Deixa eu quieto, cansei. Se eu voltar para sempre luto, já tarde demais. Isso é óbvio que eu gostaria de descansar. Isso eu não faço questão de, ó, que especial que eu sou, não. Na verdade, que falta de especial. Vocês estão deixando de ser, vocês poderiam, todos nós, a maioria de nós, né? Muitos sabem disso, mas a maioria está deixando de usar os poderes que tem. Fariam coisas magníficas, muito melhores do que eu. Salve, Scorpion. E aí, mano? Valeu o apoio sempre aí nos vídeos. Lucas Siqueira, me explica por que temos esse vazio. Por que tem pessoas como eu que não vê sentido em nada? A vida é horrível e é tudo vazio. Então, Lucas, isso aí envolve muita coisa. Envolve o padrão. Primeiro, o padrão animal, vibracional do seu corpo ali. Essas sensações, isso normalmente já é um padrão. Se você não tem a razão na lógica, no cérebro, tem gente que tá mal, mas fala, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se você não definiu isso na sua cabeça, não é uma consequência lógica. Então é algo que ou ficou no seu inconsciente, né? Ou você travou ali, você não quis enfrentar, ou é algo que já vem no padrão animal, que você herdou geneticamente, né? Então, como desenvolver isso? Você precisa encontrar o oposto, a luz. Se você ficar no escuro tentando entender por que está escuro, de onde vem esse escuro, cadê a fonte desse escuro? Você vai ficar para sempre no escuro, porque você não vai achar a fonte do escuro, porque o escuro é a ausência de fonte. Então, olhe para a luz. O que te dá alegria? O que te dá direção? Às vezes você lê o livro, às vezes você está aqui, às vezes você. Eu não estou falando isso para vender, não. Sabe que eu envio de graça. Se eu não enviei para você, um monte de gente aí sabe, testemunha, envio de graça, não é por dinheiro. Mas veja que a vida é muito mais, tem uma harmonia, uma simetria perfeita. Então, às vezes você está segurando dor por pessoas que estão do seu lado, pela consciência coletiva, porque você tem uma alma forte, você aguenta segurar esse vazio, porque o momento da consciência coletiva é um momento de vazio. As pessoas não sabem porque vivem, de onde vieram, para onde vão, estão perdidas, a vida das pessoas está vazia. As vidas delas têm sido sem propósito. E você, às vezes, consegue perceber isso, fica na sua parte lógica já. Ele fala, cara, não vou me iludir, você não se ilude com o carro, você não se ilude com a casa, não se ilude com a mina tal, ou com o sexo, com o prazer, com droga, com comida, você não achou uma ilusão, e você, por causa da evolução da sua alma, você trava ali no escuro, cara, o que fazer essa vida, pra onde ir, que merda. Mas o problema não é você, o problema é a vida, esse sonho judaico aí, dissolvendo, sem propósito, saiu do controle deles, eles não estão conseguindo segurar, e o mundo perdeu o nexo, a lógica. Tem 1 milhão de verdades acontecendo ao mesmo tempo. Já não tem um fato para a ciência, não tem um fato para a escola, não tem um fato. Antes tinha. O átomo era assim, o sistema solar era assim, antes tinha um fato. Você aprendeu na escola, é isso e pronto. Né, quando estava no poder deles. Agora não, cada documentário fala uma coisa, cada um acredita numa coisa, os cientistas estão brigando, dissolver o sonho coletivo que estava no poder deles. Então é a nossa chance de brotar. Né? Mas é isso, a recomendação, Lucas, é que você se foque em você mesmo e ajude esse mundo a se transformar, porque o problema não está em você, está no redor, está nessa zona. Né? Mas aprenda, entenda quem você é, como se conectar com a paz, contigo mesmo, como um observador. Não se identifique com o momento, com a dor do momento, com a depressão. Só veja, olha o que eu estou sentindo, olha o que meu corpo está sentindo, essa depressão. Comece a olhar a vida a partir da alma, não a partir do cérebro. E quando você sentir uma dor, vai ser fácil de controlar. Quando você estiver feliz demais também. Pô, por que eu vou ficar aqui esbanjando a felicidade, rindo, me gabando, enquanto tem gente sofrendo? Você aprende a equilibrar a sua energia dos dois lados. Tanto quando tá feliz quanto quando tá triste. Isso é uma coisa importante. Paulo Roberto, não generalize, tem judeus do bem como tem judeus do mal. Foi o que eu falei. O judeu do bem ia falar o seguinte, você tem razão.
Os judeus se corromperam, dominam mesmo o mundo, mas estão perdidos, estão virando ateus, estão fazendo putaria, orgia, corrompendo com maldade, não acreditam mais em Jeová, fazem cabala, fazem ritual, estão perdidos. E que dor ser judeu nesse momento. Mas eu sou e serei leal, e se Deus for me punir, eu serei punido com amor. É isso que um judeu falaria. Se ele não fala isso, ele é um bosta, ele vai queimar, ele vai sofrer. E quando eu falo queimar, não é tacar fogo nele, é trabalhar, é perder o controle do mundo, do sonho, é cair no nosso sonho coletivo. Aí a gente vai para o paraíso, eles vão para o inferno. Eles vão ter que trabalhar, igual lá no nazismo, eles já, os campos de concentração eram o quê? Microcidades, para eles não se misturarem com o povo não bater neles, que o povo queria matar eles, com razão, você fica puto quando você descobre. Então eles ficavam juntos ali e lá eles trabalhavam, podiam comprar suas coisas. Tem um monte de judeu dando depoimento. Tinha até piscina lá, tinha clube, tinha um monte de coisa. Que isso eles não contam, né? Mas só o fato de ter que servir gentil, trabalhar para gentil, para ganhar seu salário, para eles já é um ultraje, já é absurdo. Entendeu? O judeu não trabalha para gentil. Isso aí é absurdo com o judeu. Mas tem judeu que ouviu falar da bisavó que é judeu, não segue nada, não sabe nada, e tá aí, eu sou judeu porque é o povo escolhido, eu gosto de ser judeu. Isso aí é tonto. Entendeu? Sou eu, não é a gente o problema. O Lucas, o livro é PDF por enquanto, que as editoras, tudo SA, as grandes editoras aí, é tudo de judeu, e eles não imprimem nada antissemita, né? Não é nem antissemita, porque árabe também é antissemita, a gente defende árabe. É de judeu mesmo, mas eles não publicam. Isso não é novidade, né? Você lembra o Castan, aquele caso lá? O cara não deixa, ele é um escritor fudido, não queria imprimir, editar o livro dele, ele fez a gráfica, ele fez a editora, ele imprimiu, ele distribuiu, ainda assim processaram ele, quase prenderam, teve que prestar serviço aí à comunidade, isso que já era idoso já. Você vê, mas hoje com a internet, se eles fizerem isso, aí vai virar notícia, ferrou. Eles ficam quietos, eles falam mais um babaca aí falando besteira, que se dane. Eles ganham mais assim, né? Eles não são burros também. Tem um monte de gente falando um monte de merda de muçulmano. Um monte de gente falando merda de evangélico. Um monte de gente falando merda de macumbeiro. Aí eu tô falando de judeu. Se aí vira notícia, eles me atacam, me prendem, me processam, aí pronto, porque é verdade. Né? Isso acontecia antes, porque não virava notícia, né? Tava na mão deles. Mas hoje com a internet vira notícia. Edson, gente, desacelera esse cara. Desculpa, é verdade. Eu sou acelerado, falo um montão rápido. Preciso falar devagar, calma. Tá vendo? Vocês falam, fuma, não fuma, seu maconheiro. Tem que fumar pra eu acalmar. É verdade, Júlio. A gente precisa de inteligência mesmo. Mas a gente precisa de coragem, mais que inteligência. Inteligência eles têm muito. Eles sabem jogar com o sistema. Vamos armar aqui, eles derrubam. O que eles não têm é bola pra encarar tanta gente, entendeu? A loucura é o que assusta eles. Fala sobre ponto zero da Terra, não entendi muito isso. Anônimos. Então, Anônimos, pensa, eu sempre faço essa comparação com a roda da bicicleta, porque é uma analogia simples. O pneu, embora seja maior, ele tem que dar uma volta em torno dele ao mesmo tempo que a catraca, que é menor, que acabaria mais rápido. Então o pneu tem que ir mais rápido, correr, para terminar ao mesmo tempo que a pequena catraca. E não pode mudar a velocidade entre a catraca e o pneu, porque senão o raio quebra os raios da roda. Então, aquele pneu grande tem que rodar mais rápido para acompanhar a pequena catraca, né? Então pensa no centro daquela catraca. Qual que é o centro? O ponto zero. Chega um lugar no meio do parafuso que nem tá girando. Que ó, tá tudo girando, girando, vai se conectando ali o centro daquele círculo. Chega um ponto central. Esse ponto central é o ponto zero, onde já é tão imperceptível o giro dele em relação ao padrão geral que já se torna quase parado, né? Já não é nada ali. Vai para o núcleo, para o centro do centro do centro. Então os polos relativamente perto da enorme borda da Taurus ali, que está tendo que girar muito rápido, é muito grande, o polo está muito devagar, né? Porque ele é muito pequeno. Se ele girar naquela velocidade que está a borda, ele ia acabar muito rápido de dar volta em torno dele. Então ele tem que manter o giro junto com a borda. Como a borda está muito rápido, porque é muito grande, né? Pensa, um pedaço de pizza enorme. Na borda ali, vai ter que ter muito mais massa. Enquanto na ponta da pizza lá, rapidinho. Então essa diferenciação é a velocidade angular, do centro para a borda, que se altera, né? Para poder manter a linear. Se quebra a velocidade linear, né? Porque, na verdade, isso dá um. Já teve até discussão aqui no canal que o pessoal confunde. Velocidade angular, se olhar de uma maneira crua, é o quê? O tempo que ele faz o ângulo, uma volta ao mesmo tempo, em torno dele. Então a velocidade angular do centro e da borda é a mesma, relativamente. Né? Porque ele tem que dar 360 graus ao mesmo tempo. Então a velocidade angular é a mesma. Porém, a linear, se você for olhar em tempo, em tamanho de terra, em espaço, quanto que tem em linha? Estica assim o pneu. Estica a catraca. O pneu vai ser muito maior. Ou seja, tem muito mais terra para dar um giro ao mesmo tempo que aquela catraca que tem muito menos. Então, essa pneu tem que ter muito mais rápido. A velocidade linear do pneu é muito maior. Para acompanhar a pequena velocidade linear da catraca, que é pequena. Eu explico isso no livro. Esqueci qual é agora. Mas algum desses aí colocou lá o exemplo. Quase um monte. Todos.
O pessoal reclama que eu falo a mesma coisa sempre, mas é porque é difícil. Cada vez que eu falo, você tá decorando uma parte. Na próxima, você já decorou e vai decorar a próxima. Eu repito por isso, porque é muita coisa. Caramba, tá difícil ver as mensagens aqui baixa do nada. Caramba, pessoal, pulei um monte aqui, agora me perdi. Eu queria responder todo mundo, mas acho que não vai dar. Tô ouvindo um rádio louco aqui, interferência no fone. Era... Nossa, eu acabei ficando no teste aqui, né, meu? Era pra eu ter entrar no outro já, 9 horas. Acho que eu vou deixar esse aqui mesmo. Será que eu consigo alterar o título? Alguém sabe aí se eu consigo alterar depois o título da live? Mostra a cara, passa mais credibilidade. Falam isso, eu vou mostrar uma hora. Que sei lá, não quero que me pentelem por aí. Não é nem medo, nem nada que se foda. Eu ando com muita gente, eu conheço muita gente. Eu tô nessa faz tempo. Já encarei gente muito grande, eu tenho medo de nego do YouTube, né? Nada a ver. O problema é não ficar me perguntando coisa todo lugar que eu vou. Eu quero poder ir no restaurante, entendeu? Eu não sei o que responder, tem muita coisa aqui, mano. Não dá pra ver tudo, não. Pior que o chat da é foda. Então vai ver aqueles vídeos, Muriel. Por que que você tá aqui, mano? Já deixei meu dislike, prefiro ver aqueles vídeos do que essa merda. Que brutalidade. Será que ele é judeu ou ele é louco? Porque, mano, o que eu tô falando demais? Eu falo que eu provo, pô, os judeus dominam tudo. Por quê? Quem deixou? Eu não gosto disso. Porque eu sou um gentil e eles falam que eu sou gado. Eu não gosto que eles falam que eu sou gado. Não gosto que eles falam que Deus prefere eles. Não gosto que eles falam que eles são os donos escolhidos pelo divino. Eu gosto de ser livre, eu gosto do meu povo, eu amo o povo brasileiro, eu quero que os governantes amem o povo brasileiro acima de Israel. Amem o povo brasileiro acima dos judeus. Não quero judeu governando a gente. Eles estão lá. Não quero os judeus donos das mídias escolhendo o que a gente vai assistir. Eles estão lá. Os Abravanel é o quê? Judeu. Pesquisa aí. A vida inteira apoiando Israel. Ficava se fingindo de católico para não ficar na cara, né? Todo mundo, porque o da Band também, né? O Edir Macedo não é judeu, ele mete o louco lá, né? Falso profeta. Então eu não falo nada mal dele ainda, porque ainda tem chance de se redimir. Mas ele não é judeu, ele se faz de judeu. E tomou um dinheirão dos caras lá, eu acho engraçado. E tomou um montão de poder de mídia também, ele tem um puta poder, se ele souber usar, ele vai ser histórico. Mas os Civitas, dono da Abril, que imprime a Veja, isto é, judeu. Família Frias, dono da UOL, Folha, judeus. Sou eu, Mesquita, dono do Estadão, judeu, é minha culpa, eu fico irritado, vocês não ficam, mano. Só se você for judeu, se você não for, você fica chateado. Você fica, porra, por que eles decidem que é a minha informação? Por que eles decidem que eu visto, que eu como? As grandes SA, Sociedade Anônima, Abílio Diniz, o Lehman, todos esses grandes empresários judeus, vai aí pesquisa, eles se gabam hoje, eles são burros. Antes eles se escondiam. Sou eu, por que tem gente que fica brava com isso? Você devia falar, cara, pode crer, mano, seja um bom brasileiro, seja uma boa pessoa, não tô atacando ninguém, só tô falando a verdade. E o povo africano e asiático ficam onde são povo de Deus? Explica aí, por favor. Então, o povo gentil é todo aquele que não é judeu. Ele é chamado gentil assim por eles mesmos, né? E na verdade gentil vem de um termo que significa bárbaro, né? Significa pagão, significa não civilizado. Põe aí no Google agora aí, ó, você vai ver. Escreve aí você vai ver no dicionário. Escreve gentil. Vai aparecer lá, clica, ver mais. Vai aparecer povo não civilizado, bárbaro. E eles nos chamam assim, na cara dura. Escreve aí no vídeo, aí você vai ver os rabinos. Chamam de gentil. E mulher não judia chama shikza, que significa puta em hebraico. Passando seriados eles falando shikza. É ridículo, é apelativo, é horrível. Mas os africanos, eles são sim o povo que sofreu muito lá, que começou toda essa dor, sofrendo para conhecer a pureza, para de fato poder empregar a fé, né, no escuro total ali, da dor, do vazio. E aí o sofrimento te faz ficar nesse ponto, né? E que com o tempo você vai com a fé merecendo passo a passo e vai para você valorizar a luz, para você valorizar a felicidade, valorizar o alívio do outro lado, né? E então, na verdade, esse povo que se corrompeu e que já tá faz muito tempo tá no alívio, que se diz judeu agora, na verdade já não tá nem aí pra nada, só tá curtindo o mel da terra e pisando no nome dos judeus, pisando no nome de Javé, pisando na profecia, nas profecias, pisando na verdade, eles não estão nem aí pra nada. Então, na verdade, punir eles é salvar os judeus. Punir esses judeus de agora é salvar o judaísmo. Punir eles é salvar a história, é salvar a coerência do tempo, da vida. É salvar de fato o que eles acreditam, é salvar a justiça de Yahvé, a promessa de Yahvé. Exato, Scorpion. Os judeus são racistas legalizados, e antes de você reclamar, você que ferra. Você não pode estudar numa escola só para judeu, onde já se viu isso? No cemitério, só para judeu. Clube, só para judeu. Você é louco. Isso não existe, mas eles podem no mundo inteiro. Ninguém fala nada. Cássio Silva, quero saber do pacto de paz que Hitler fez antes de iniciar a guerra. Onde você viu essa informação? Pô, tem bastante aqui, em documentário mesmo, até documentário judaico fala isso. Eles mandaram. Eu tenho um dos meus vídeos aqui, tem um documentário. E tem até os textos lá, tem discurso de Hitler falando sobre isso, reclamando, porque ele permitiu que os judeus fossem, mandou os judeus para a Palestina,
Em troca, eles iam retirar o boicote e não retiraram nada, né? Só derrubaram tudo. Você acha que eles vão permitir que um império, um país, fique fora do poder deles? Acha um país com um rei que eles permitem, que eles falam, esse é bonzinho. Fala um. Agora tá lá na Coreia do Norte, tem os reis dos caras. O povo mesmo vai pesquisar de fato, pra você ver tipo, como que é lá, o que que acontece. Eles pegam um povo da periferia, um outro que sobra ali na margem da coisa, louco pra ir pro outro lado da zona da Coreia do Sul que tá sendo corrompida lá, e pega e divulga isso. E outros caras sofrem lá? Sofrem. Por quê? Porque os judeus aplicam sanções de todos os países, no mundo inteiro, com o capitalismo, né? Coloca o dólar lá em cima, um monte de imposto. Com o dólar, eles controlam o mundo inteiro. O país começa a afundar, aí depois culpa o comunismo, culpa não sei o que. Não é, cara. Eles põem sanções, fecham o mercado para os países, o país quebra, o povo passa fome. Qualquer um que tem um pouco mais de poder, eles fazem isso. Veja ache um líder com poder, que os judeus não falaram que era ruim, ditador. É como se o cara fosse chegar lá, né, no topo, um rei, ele já tem tudo, toda a fama do mundo, todo o dinheiro, ele não precisa de mais nada. Vou me sujar aqui porque você é um tirano muito mal que vou matar o meu povo, sou mongol. Porra, velho, por que as pessoas repetem isso? O cara chega lá em cima, ele quer ficar na história como um salvador, um líder, um grande rei. Quando ele não consegue é porque tá tendo muvuca, treta, tá tendo ataque. E nunca eles deixam um rei com poder. Tudo tem que estar no sistema capitalista, da democracia, onde eles investem nos partidos e controlam todos os países. Quando escapa disso, eles atacam. Não é óbvio isso, não é óbvio. Quantos países precisam? Né? Não é só aqui, Venezuela ou Cuba, ou não é só aqui. Você pega o Iraque, Líbia, Afeganistão, né? Todos os países que têm um pouquinho de liberdade ali pro poderoso, pro um cara que tem o poder na mão dele, de falar, você não presta, isso aqui tá errado. Esse cara, se ele errar, ele se ferrou. É um cara que você tem que remover, é um cara o culpado. Esse cara vai se sujar? Não. Não é igual a democracia, onde você pode fazer o que quer, a culpa é do outro, a culpa é daquele, não tem culpado. Né? Não tem culpado. Aumenta os próprios salários agora, deram um puta desconto de milhões agora de dívida que o Itaú tinha, enquanto baixaram toda a aposentadoria do povo, ferraram, tiraram todo o nosso dinheiro. Quem é o culpado? Não tem. Quem que vai atacar? Não tem. É o Temer? Não, é o Senado, que aí é a Câmara, aí passa projeto de lei, que não sei. É um blá 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 para eles controlarem com dinheiro, eles controlam com dinheiro a política de todos os países, não é óbvio isso? Com o dólar, eles compram mais de uma moeda ou de outra, aquela moeda passa a valer mais ou menos. Oferta e procura, lei mais antiga do mundo. Tem que ser gênio para entender isso. Não é esse bababá de economista que estudou a vida inteira e não vai aceitar nunca, que caramba, é muito mais simples do que a gente pensa. A gente sofre um golpe, isso sim. O capitalismo é um golpe que está na mão deles. Essa é a verdade. Foda-se o bem-estar do povo. Entendeu? Assim como o comunismo geral também, foda-se o bem-estar do povo. Vai todo mundo trabalhar igual, não vai ter nada. E no outro vai todo mundo se matar igual, não vai ter nada. Filho dos ricos já tem mais condição, já tem o complô, já tem a panela, já tem o estudo certo, já tem a confiança. O cara que sofre lá, vendo a mãe ser estuprada, a irmã sendo estuprada, o pai tomando tiro, o cara não pode fazer um trabalho na casa dele, vai pra escola com o tênis rasgado, com o chinelo, rindo da cara dele, os amiguinhos. A menininha que ele ama, rindo da cara dele. O cara não pode fazer um trabalho no do barraco da escola com os amigos na escola, pode levar na casa dele, no barraco dele, tem vergonha, uma puta treta lá, é uma merda, o cara sofre, cresce a vida inteira, sendo sofrendo preconceito, gente olhando torto para ele, rindo da cara dele, com medo dele, achando que ele é sei lá, é um cara fora da sociedade, aí você vai querer, não, baixa a cabeça aí, pobreza não é desculpa não, vai pedir moeda, vai fazer, vai estudar, vai dar um jeito, se vira, aí você vai com a roupa toda suja, mas vai pedir emprego, você tá sem roupa, você tá sem condições, você não sabe falar, você tá traumatizado, você tá triste, você não teve infância, mas se vira, se não vencer, você é um bosta, vai ser preso ou vai morrer. E se eu falo isso, eu sou comunista? Não, cara, isso é óbvio, né? Eu sou comunista, não sou, acredito na hierarquia, acredito no mérito, mas tá tudo muito errado, porque eles não amam o nosso povo, eles não amam o povo de nenhum país, deixa sofrer, é pra sofrer mesmo, periferia, povo, tem que sofrer, porque a nossa luta interna nos impede de reconhecer o domínio externo. É um truque velho, cara, isso aí. Edson Gonçalves, não, cara, você é muito acelerado. Eu sei, cara, é verdade, foi mal. Você para de tomar café e fumar maconha. Cadu Carvalho tava fumando dentro de casa, com as portas fechadas aqui, fica um nevoeiro. Fica mesmo, vai ficar cheirão. Mano, depois dos 70 anos, fumam. Caralho, tem uns que fumam. A avó do meu amigo fuma, ela tem mais de 70. Começou a fumar agora com ele. E faz mal bem pra ela, ela tomava remédio, um monte de coisa. Ela começou a fumar maconha, agora ela dorme, tem apetite. E vocês aí estão falando mal, tá vendo? Você acha que os judeus iam proibir se o bagulho fosse ruim? Ah, não, não tem cama no hospital. Não tem remédio em lugar nenhum. Não tem onde morar, não tem comida pra um monte de gente. Dane-se. Mas as drogas não, as drogas vão fazer mal pro povo. Vamos gastar bilhões pra defender o povo das drogas. Não, eu amo esse povo. Vamos gastar bilhões pra defender o povo das drogas. As drogas é muito ruim. Passar fome, morrer no hospital, beleza. Mas drogas a longo prazo, não. Vamos investir nisso. Ah, povo. Vamos lá, galera. É muito óbvio tudo.
Vamos lá, galera. Tem muita gente falando besteira aqui, aí sobe e eu não consigo responder o que interessa. Agora já tem um montão de perguntas. Valeu, Luigi. Luigi Ladioia. É assim que fala, Ladioia. É Ladioia, tipo joia. Valeu, André Rodrigues. Vamos lá, deixa eu achar perguntas aqui. Eu tô respondendo, ficou um tempão falando. Tem muita coisa. Eu vou plugar o mouse aqui, tá difícil baixar o chat. Ela já é 9 horas, no fim fiquei nesse teste aqui. Faz mais de 1 hora que eu tô aqui já, né? Ó, pra você ver como os vídeos, por que os vídeos ficam grandes? Porque você vai falando, muita coisa, meu. Então, Júnior, tem uma discussão aí, né? Tem um monte de. Por que que acontece? Depois que a mídia, que o sistema judaico colocou como fato que a Terra é redonda, aí as religiões se ferraram, né? Eles tiveram que falar, meu, se a gente ficar insistindo nisso, a gente fica de babaca e vamos ficar de canto. A gente precisa se adaptar à ciência moderna, ao que é o padrão do mundo que está na TV. E aí os religiosos começaram a aceitar que a Terra era redonda e acharam ali citações na Bíblia para provar que a Terra era redonda. E aí agora que voltou isso e com um monte de fatos assim que questionam, né, essa questão da Terra global, aí os religiosos estão voltando, falando, agora sim, estão voltando para a questão da Terra plana. Então, mas está dividindo muito essa galera aí. Tem uns defendendo a Terra plana, outros defendendo o globo ainda, com medo de jogar para a Terra plana, arriscar e aí ficar de tonto depois. Muita gente está tendo dúvidas, está vendo que faz sentido, mas tem medo de falar, meu, acho que a Terra é plana. Porque a maioria vai rir da sua cara. Eu não vou chegar lá no Natal na minha família e falar, Terra é plana. Vão rir da minha cara, entendeu? Eu fico quieto, por isso eu pouco participo do mundo, porque o mundo tá perdido. E a gente fica de louco, a gente fica de bocó, de tonto. Então, é normal. Quem estiver disposto a acordar tem que se preparar para agora no começo aguentar ser visto como louco. Porque quem não é louco? Quem tá trabalhando, estudando para pagar as contas, cara. Esse não é louco. Você aí tá desperdiçando a vida inteira trabalhando pros outros, sabe nem pra quem. Então, William, dar dinheiro pro tráfico é ruim. Mas acontece isso porque os judeus querem proibir as drogas para ninguém sair do padrão vibracional ali, não ter uma expansão consciencial. Porque meditar é difícil, ninguém quer meditar. Mas uma droga, se o cara tem um pouquinho de conhecimento, ferrou. Então eles proíbem isso. Aí os traficantes começam a ganhar muito dinheiro. E eles atacam porque ninguém pode ter dinheiro fora do sistema. Senão faz igual o Pablo Escobar lá. Começa a criar igreja, escola pra galera. E a galera quer votar nele pra presidente. E aí pronto, vira um ditador, né? Um tirano. Os judeus não querem ninguém com poder, ninguém amado pela civilização. Se os amados têm que ser judeus. Olha quem que é amado aqui no Brasil. Silvio Santos. Ele é o quê? Judeu? Pesquisa aí. Luciano Huck, ele é o quê? Judeu. Pesquisa aí. William Bonner, ele é o quê? Judeu. Pesquisa aí. Sou eu, louco? Sou eu que faço teoria da conspiração? Pesquisa aí. Entendeu? Rodrigo Faro é o quê? Marcos Mion é o quê? Pega aí, todo mundo ama esses caras. Eles só dão poder de influência, só dão poder para esses formadores de opinião que são judeus ou que são muito tontos para obedecer eles. Quando alguém se atreve a desafiar eles, né, com poder lá no meio da mídia, eles davam sumiço. O último foi o próprio Clodovil aí, que saiu falando que o Holocausto era mentira, o Trade Center também tinha sido derrubado por judeu, e que agora com o poder de deputado que ele tinha, né, aí ele estava protegido, né, e estava imune, ele podia falar, mas não adiantou nada. Aí foram, o Mossad vai lá e mata, né. E esse cara agora, o vocalista do Audioslave também, ele tava fazendo show em um monte de país comunista, aí põe um monte de árabe no palco, assim, pulando, zoando, pra zoar os judeus, e mataram, o negócio disse que ele se matou, sei lá. E o Chester parece que tava do Link Park lá, tava investindo pra ver o que tinha acontecido e pagando investigadores, caramba, e aí mataram ele também. Dizem as más bocas que foram o Mossad, né? Que foi o Mossad judaico lá. Que eles têm medo dessa galera aí com poder, né? Querendo revolucionar por causa da internet hoje em dia. Antigamente o cara fala uma merda, corta a entrevista dele, derruba ele, a gravadora derruba. Já ia no contrato da gravadora. Você não pode se dar opinião política nem religiosa. Controlavam assim os formadores de opinião, né? Pra ninguém salvar o mundo, ninguém contar nada. Quando o Mel Gibson falou, tiraram ele de Hollywood lá, derrubaram ele. Sempre que falam, derrubam. Por causa disso, né? Porque senão ferrou. Estava na mão deles. Hoje com a internet, eles morrem de medo, né? Então todo cara que tem um certo poder de influência, eles tentam já difamar, derrubar, matar, sumir, antes de virar de cair e se transformar num viral na internet. O Aristides Pedreira, muito blá blá blá, pouca didática. O que é didática? É um padrão, uma configuração para que você possa aprender. Tem meu livro aí, ele é mais didático, você pode ler. Se não quiser doar, eu te envio.
Eu não quero ser didático. Didático é chato, cara. Eu não quero ninguém aqui. Eu tô conversando com a galera e a galera tá entendendo, trocando uma ideia de brother. Não tem que ficar fazendo esse padrão judaico, esses protocolos aí. Vai pra faculdade lá ouvir didática, tudo é como se vocês fossem robôs. Vocês não são. Eu passo o sentimento aqui. Passo o que eu sinto, o que eu penso. Não sou professor para te passar didática. Não tô cobrando, não fiz uma escola para você se cadastrar e pagar e ter seu livro e eu sou obrigado a te fornecer serviço. Não, eu tô aqui compartilhando de graça o meu conhecimento. Tô aqui, eu acabei de chegar, eu ia tomar uma coquinha, tomar um orgulho, um refri, eu ia beber uma água, nem isso, eu até vim testar aqui, tô aqui, ó, faz 2 horas. Tá? Ingratidão da sua parte. Você acha que eu tô falando besteira? Sai fora, você vai gastar seus dedinhos digitando aqui. Então, Eliezer, o brasileiro quer um emprego, um carro e uma casa e acha que é feliz. É verdade. Mas é porque ele não tem nem isso. Ele sofre tanto que o brasileiro pensa, pô, se eu tiver um trampo legal, um carro, uma casa, minha família ali, tô feliz, valeu, não quero mais nada, obrigado Deus. Mas isso, o que que gera isso? É a perspectiva de sofrer, né? Sofrer te faz precisar de menos para ser feliz, porque a felicidade está no movimento. Mas depois de um tempo tendo isso, o filho que já nasce com isso sendo normal, ele não valoriza isso para ele precisa de mais e mais e mais. Por isso que gera, né, o desenrolar da civilização, de fato. Então, brasileiro, tá fácil pro brasileiro ser feliz, de fato. Você dá um pouquinho, ele já tá quietinho, de boa, né? Mas é assim que se mantém o gado quieto. Você dá um grau na civilização ali, você dá um grau naquela cidade, naquele país, a galera consome um pouco, compra uma tecnologia nova, compra carro, igual aconteceu agora há poucos anos. A galera tá mal feliz, mas aí já começa a se meter na política, a galera já começa a ser intelectual, já consegue pagar as contas, ele não vai falar das contas, não vai se preocupar com as contas. Quando ele tem conta atrasada, ele, que se foda, Temer, eu tenho que pagar as contas aqui, eles têm dinheiro, pau na bunda deles. Não, eles têm problemas ali. Quando os problemas passam, quando você paga as suas contas, quando você tá tranquilo com o seu carro, com a sua casa, com a sua família, você não vai ficar ali mofando. Você vai olhar a política, você vai ver o que está acontecendo, você vai querer investir. Aí você vai se meter ali no assunto dos patrões, né? É isso que eles não querem. Então eles puxam o tapete, dá uma crise de propósito, é fácil controlar a crise. É tudo deles, sociedade anônima, as mesmas empresas de todos os países. Aonde vai produzir mais ou menos, e importar mais ou exportar menos, é eles que decidem. Onde o dólar vai entrar mais ou menos, eles que decidem, os mesmos SA, as mesmas famílias, o mesmo grupo Bilderberg, é o mesmo judeus. Não tem segredo, é só você pesquisar que você vai ver. Eles decidem que país que vai ser o país dos gados gerentes, o país que vai ser dos gados celeiro ali que vai colher, o país que vai ficar sofrendo para ver o que acontece se estiver fora daqui, porque aquele que é gado vão poder falar para ele, tá achando ruim? Olha lá, olha a Etiópia lá, olha a África ali, ó. Vai, quer o Brasil assim? Olha a Venezuela lá, ó. Porque eles derrubam, entendeu? Põe sanção, derruba, é isso que os Estados Unidos estão fazendo. Aí você vai culpar o Maduro, comunismo, blá, blá, blá. Porque os caras estão travando tudo, o cara não consegue importar, não consegue exportar, desvalorizou a moeda dos caras, estão passando fome, não tem produto, tá tendo guerra interna, civil, a mídia comendo a mente do povo, derruba o país, derruba o cara. E tá todo mundo aí repetindo, virou um padrão. O Cadu Carvalho ele falou: esse cara tá brisado. Por que eu tô brisado, meu amigo? O que eu estou falando aqui que ele parece uma loucura? Será que tá todo mundo aqui brisado comigo? Tem um monte de gente que entende, um monte de gente que compreende. Será que não pode ser você que não tem compreendido? Você não tem essa humildade de, ao menos, cogitar essa hipótese? E aí, Eric Andrade, sobe na nave? Engraçado que alguns falam que ele é louco. Talvez seja que vocês não têm capacidade de pensar e refletir o que ele tá falando. Exato, é o que eu tô falando aqui agora. Exato, estamos em sintonia. O que eu falei agora. Não tinha nem lido. Edson Gonçalves, você está precisando de uma boa foda, gozar gostoso e se acalmar. Olha, meu amigo, eu tenho uma mulher maravilhosa, eu faço isso. E faço até demais, pra te falar a verdade, não é esse o problema, não. Eu preciso de energia sexual pra transmutar todo esse caos aqui que vocês me geram, falando esse monte de merda. Energia sexual é importante se você souber canalizar. O povo tinha que aprender. Então não é essa questão, não. Talvez seja o seu problema. O que você tá fazendo aqui, cara? As pessoas estão aqui aprendendo, eu estou aqui passando um pouco do meu conhecimento. Você tá aqui falando merda. Acho que você que tá precisando de bater uma. Exato, Lamar West Coast. Paulo Roberto, não sou ateu porque não dá para acreditar que somos apenas poeira no universo. É verdade. Esse conjunto harmônico não veio do acaso, não é o acaso. E se o acaso fez essa simetria que conecta o macrocosmo e o microcosmo, então o acaso é Deus, o acaso é a inteligência que conecta tudo e todos. Porque o universo é uma simetria, uma mesma música. A natureza é uma só sinfonia conectada. A água que evapora, seja os astros acima, as moléculas abaixo, os átomos, os giros, a simetria que conecta tudo, a divisão de energia que transforma tudo. É uma simetria, uma música.
precisa de fé para entender isso. Ser ateu é igual falar que, sei lá, que não tem nexo. Ser ateu, você tem que não entender a separação entre caos e ordem. Porque tudo gera caos, tudo é levado a caos, né? Tudo está fadado a se desfazer. E o universo faz o contrário, o universo se refaz, se monta, se molda, né? Ele é ordem, ele é organizado. E a organização não vem do caos. O caos, ele é quase tudo, tudo gera caos, é caótico. A organização é uma inteligência, é uma coisa rara, uma coisa única. E o cosmo é inteligente, é uma coisa simétrica. Porque vem da nossa consciência, que desdobra o padrão simétrico que está em tudo. O que é o Sol, o que é qualquer astro, qualquer estrela, qualquer lua, qualquer coisa que você definir na sua mente. É os mesmos átomos, é a mesma luz, é o mesmo padrão que sua consciência desdobra, redobra e você interpreta. Se você pausar seu ritmo mental, se você filmar e põe devagarinho, slow motion, os átomos de algum ponto, os elétrons estão se movimentando, os núcleos ali se entrelaçando e só esse padrão frequencial dos mesmos átomos que estão em tudo. Então as estrelas estão lá, hélio se fundindo com hidrogênio, explodindo, criando os outros átomos que são feitos lá em cima no macro, que vem aqui para o meio, né? E vai para o microcosmo, que gera nós aqui no meio. E o microcosmo se junta e faz o macro lá em cima. É a Torus, um faz o outro, e nós ficamos no meio, se dobrando a perspectiva, nosso sonho em comum, nosso compartilhamento de informação. Bruno, o humano até pode compreender o que é Deus, dá para compreender o que é Deus. Deus é coerência, é a inteligência divina. Você pode sentir e entender o que é Deus. É claro que para você abocanhar o cosmo, né, como uma realidade única, alfa e ômega diante do vazio, que é a luz, o que é o movimento da luz, né, que gera algo no vazio. Né, você pode compreender isso, esse processo, mas sentir, né, essa vibração, né, que transcende a nossa humanidade, transcende a nossa consciência, é uma coisa que você precisa de meditação para fazer, de concentração, de expansão consciencial, para você conectar essa alta vibração, essa alta frequência que o seu padrão consciencial não está acostumado. A gente precisa de bem menos aqui no nosso dia a dia. Então, para contemplar essa alta vibração que inclui a consciência coletiva, né, a energia da luz, o corpo de Deus, para sentir Deus de fato, você precisa ressoar com essa alta frequência. Você consagra a ayahuasca? Ricardo Rodrigues, eu já tomei 3 vezes, acho 3 ou 4 vezes. Tive uma vez só. A primeira vez eu tive uma boa experiência forte de desdobramento. As outras 3 eu fiquei totalmente sóbrio, porque eu fiquei cuidando de pessoas que eu amava que estavam lá. Eles estavam, nossa, tendo um ritual forte, eu fiquei cuidando deles, acabei não tendo nada. Fiquei me controlando. Muriel Gamer, o que é Deus? Fala aí. Deus é a coerência do todo. Se você olhar para tudo, para qualquer lugar que você olhar agora, o que você vai ver? O único fato de, se você olhar um canto qualquer, vai ser opinião. Oh, isso é uma porta, mas também é uma madeira, mas também é uma construção, mas também o único fato que não importa a opinião de ninguém é que é um monte de átomo, é um monte de padrão vibracional. Você pega um microscópio, você vai ver as mesmas junções, os mesmos padrões simétricos. Esse padrão sempre tem esses 7 ângulos. Tudo que você está vendo ao redor está vindo uma junção de cores, baseada nas 7 cores iniciais, 7 cores do arco-íris. Tudo é uma soma dessas cores, tudo é uma soma desses átomos, tudo é uma soma desses 7 tons musicais, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Esse é o único fato, certo? Isso é um padrão. Essa simetria se desdobra acima e abaixo, e é uma inteligência única que se conecta. Um desviozinho do microcosmo gera uma reação em cadeia, uma explosão. Um desviozinho do macrocosmo aí em cima muda tudo, é um desastre. Não há desvios fora da ordem, acima e abaixo. Um desviozinho da luz muda totalmente o padrão do Sol, ele nasce de outra cor. Tudo é equilibrado, tudo é uma vibração, uma energia conectada, uma inteligência, uma simetria entre tudo e todos. A natureza se desdobra e se autotransforma, sempre um padrão que se transmuta, se reforma. Essa inteligência que conecta tudo seria o que a gente chama de Deus. É a conexão, a simbiose entre todos nós. Nossa consciência tem um sonho coletivo em comum que pode ter a capacidade de perceber a inteligência acima e abaixo, o macrocosmo e o microcosmo, toda a simetria que gera a natureza, que está em tudo. Né? Então, essa conexão, essa inteligência que nos une, que nos transforma, é Deus, porque é atemporal, seria o corpo da luz, seria a sensação, a personalidade dessa energia conjunta que todos nós proporcionamos. Né? Então, a experiência, o sonho relativo de cada um de nós dá energia para o sonho coletivo que recicla a estrutura geral, que inclui os sonhos, né? Que seria essa estrutura atômica aí, de 7/12 ângulos. Então, o Deus é essa soma,
E quando você interpreta Deus, quando você vai conhecer a personalidade de Deus de uma maneira lógica, linear, de uma maneira decorada, o lado masculino de Deus seria esse lado Yahvé, Jeová, o azul, que em outros tempos foi Odin, Zeus, é sempre esse mesmo porte, essa mesma postura. Mas ele é simplesmente o ponto mais alto ali, que seria o cérebro dos demais, num sentido geral. Assim. Todos os deuses são muito livres, as cores têm personalidades diferentes. Eram 12 deuses porque era um deus para cada cor, um deus para cada personalidade extrema, um deus para cada perspectiva da luz, para cada maneira de ver a verdade. Né? Então, tem um cara que ele vai falar, tá bom, aquele ali é assassino, mas ele merece morrer porque ele é um cuzão, ele matou esse, e não tem desculpa, não tem outra opinião, ele merece sofrer e pagar. Mas vai vir outro cara, e sai o vermelho, ele quer punir, ele quer queimar. Mas vai vir um cara que vibra de uma maneira, vai mais um amarelo, ele vai olhar, mas olha o que fez esse cara ser assim. Olha que a infância dele, como ele era bonzinho, olha quanta coisa boa ele fez, olha o que esse aqui fez. Olha o que a mãe dele fez com ele, olha o que o pai dele fez com ele, olha como ele sofreu, olha como ele foi traído pela vida, traído pelos amigos, olha o que transformou ele nisso. Aí você já quer punir ele de uma maneira mais leve, de repente. Então essa troca de perspectiva entre os deuses é o que dava a luz prata, que é a coerência harmônica, a justiça divina, e que seria, de fato, ali a aplicação de punição ou de recompensa para cada um, né? Seria essa harmonia entre os deuses. E o azul, sendo a cor mais acelerada, ele está no futuro de todas as cores, ele entende a perspectiva de todas as cores. Ele une e posiciona todas elas, né? E aí, era assim nos reinos nórdicos, no reino nórdico, os reinos dos firianos em geral, reino egípcio, sempre onde tem 12 deuses, um para cada cor, né? É por isso, um para cada vibração extrema da luz. Maneiras de interpretar o todo, o sonho coletivo. E aí, quando isso se perde, os deuses começam a querer ser um maior que o outro, aí Jeová se separa, né? Une o povo ali e derruba todo mundo. Para reciclar, né? Aí vira o reino judaico aí, os gentios vão pro inferno. E os judeus vão pro paraíso. Eles já estão vivendo e nem sabem. Porque tudo é muito simétrico e perfeito, né? Não dá para saber. Você pode considerar ser judeu uma bênção divina, se foi escolhido, é o povo de Deus e o pivô da realidade de um monte de país, e tá ali em todos os cantos, em todas as histórias bíblicas, guerras. E, nossa, um povo abençoado, escolhido para protagonizar o mundo. Por outro lado, também um povo amaldiçoado, que passa de reino em reino, colhendo o que é de pior, e é odiado por todo mundo, para no fim queimar com as maldições de tudo que é país, pelos erros que cometeu, por ter poder. Né? Então, o poder que lhes é dado acaba virando uma maldição. Vamos ver mais perguntas aqui, tô lendo, tem um monte. A gente tá falando pouco de Terra plana, né? Era pra falar de Terra plana. Acabei ficando no teste mesmo aqui. Deixa eu ver perguntas. Mano, a mente viaja, né, Gustavo? A gente fica tanto tempo travado nesse mundo aí, quando você vê que, caramba, tem um negócio muito sinistro que faz sentido, dá um desespero mesmo. Valeu, Everton, é isso aí. Junto a gente vai ao longe. 7 judeus. Não era 7 judeus, mas são 12, né? Você não vê aqui, também era 12. Por que as tribos de Israel eram 12? Porque era um para cada cor, um para cada personalidade geral, né? Que aí você tinha ali um povo de cada tipo, de cada maneira, uma família com cada aspecto, com cada personalidade. Aí os judeus posicionam para criar um reino equilibrado, né? Eles têm conhecimento, fazem isso. Óbvio, depois vai nascendo um monte, já não dá mais para controlar assim, né? E nem eles nem querem. Aí até tem judeu que é povão para eles também, judeu para ser testa de ferro, para ficar lá, ó, esse judeu não é mal, não pode matar todos, não pode atacar todos. Eu nem quero matar, nem Hitler quis matar, quer que ele trabalhe, que eles vejam como é ruim, como a dor, ela causa um desespero que eles já nem se lembram mais, como o inferno é pesado, e como Deus existe, eles não podem controlar. Ô Tilas, eu não sou espírita, eu já estive em um monte de casas de religiões, eu conheço todas elas, a maioria delas, boa parte delas, sei lá, né, tanta religião por aí, tribos no mundo, mas todas se resumem nisso, na configuração da alma. Por isso que os símbolos são sempre os mesmos, a história é sempre parecida. Não é porque foi inventada, é porque é um reflexo da simetria divina. O espiritismo é bom por ter uma mente aberta em relação a muito dogma, mas eles não compreendem que as colônias são sonhos coletivos ali paralelos, né? E a fé, a perspectiva interna que te faz desdobrar para uma morte X ou Y, para um sonho X ou Y, para uma vida X ou Y. A grande questão é conseguir separar o que está na cabeça de memória lógica da sensação. O que te faz sentir? Isso é verdade.
esse mundo é real. Porque quando você tá num sonho, você tá lá empinando pipa debaixo d'água, tem nexo nenhum. Na hora do sonho tem sentido. Você fala, cara, como eu percebi que não dava pra empinar pipa debaixo d'água? E eu tava conseguindo. Você vê que é uma coisa muito, muito volátil, muito, muito sutil a realidade, a lógica. Muito fácil de se alterar. Então, tem que equilibrar esses dois ângulos para você definir o seu mundo de uma maneira consistente. Porque o que você acredita, o que você permite que faça parte do seu mundo, de fato vai fazer. E que o cético, o ateu, que não acredita em nada, ele dificilmente vai ter uma experiência sobrenatural. Porque ele fechou a realidade, ele nem olha para uma coisa estranha. Enquanto um cara que acredita mais na mágica, ele vai ver uma borboleta posar, vai ficar de olho nela e vai pensar, caramba, isso aí é um sinal. Ele vai abrir aquele espaço, vai começar a interagir com a realidade ao redor dele daquele jeito, o outro não vai nem olhar, nem viu a borboleta. Então, óbvio, não tem como desdobrar algo que você não permite. É muito difícil. A não ser que alguém com uma fé muito grande ao seu redor crie ali em cima de você, né, no sonho coletivo ali, faça você presenciar algum fenômeno que mude sua fé, né? Mas precisa de uma energia, um esforço maior para isso, para quem não acredita. Vocês conhecem o canal do professor Afonso? É o Paulo Almeida falando. Acompanho o canal dele desde o início, sempre tentando fazer verdade sobre as coisas. Mas depois que percebi que ele defendia os judeus, sempre cita a Torá, fiquei em dúvida sobre ele, se ele sabe ou não. Então, Paulo, isso acontece pra caramba, né? O Olavo de Carvalho também, acho. Aquele Nando Moura também. O próprio Bolsonaro. A galera defende os judeus, defende Israel, acostumaram com isso. E é uma maneira de todos esses conservadores ficarem longe do nazismo, né? Puxar o saco de judeu é tipo fingir que a última coisa que ele seria é nazista. Então eles não veem isso, né? E também por causa da Bíblia, por causa dos cristãos. Aí fica assim. Mas Cristo lutou contra os judeus, né? A maior parte dos pais da igreja católica, protestante, sempre lutavam e reclamavam dos judeus. Que aí os judeus investiram pra caramba naquela nova edição da Bíblia, aquele advogado inglês lá, e em Oxford. E aí espalharam no mundo inteiro essa versão idolatrando Israel. Aí virou absurdo falar mal de Israel, né? E tinha que quem amaldiçoasse Israel seria amaldiçoado, quem abençoasse Israel seria abençoado. Mudaram o termo que foi feito para Abraão, na verdade, no singular. Exato, Pedro Henrique. 6 milhões de mortos é nenhuma prova, nem dá, né? Tipo, tinha 13 milhões na época, né? Fugiu um monte, Hitler deixou um monte sair, tinha um monte em tudo que é país, viveu um monte, né? E morreu 6 milhões? Como assim, cara? Morreu metade e tudo isso viveu ainda, já tem 13 de novo. Então, quer dizer, eles reproduziram mais nos últimos 70 anos que os outros 5 mil antes. É muito, muito fora de nexo essa matemática do Holocausto. Maior mentira, não tem nexo. Castan foi um herói, é verdade. Foi mesmo. Cara corajoso, você é louco. Castan foi um cara que merece ser lembrado. O Daniel Black, eu já usei a ayahuasca algumas vezes, mas não uso, não, frequentemente. Às vezes tenho a impressão que não estou vivendo, que está tudo no automático, sem ter o mínimo de concentração em nada. Essa é uma perspectiva, as coisas vão se desenrolar de um jeito ou de outro. Você está no mar do coletivo, da energia coletiva. Você está na onda geral da consciência coletiva. Então as coisas vão se desdobrar. Você mesmo que você vá, se isole no meio do mato, a natureza vai te tocar, a natureza vai alterar o seu ambiente. Então você está assim no automático sempre. Mas interpretar o seu ao redor, posicionar, conflitar com o sonho externo, para ter mais controle do seu sonho interno, é o que te torna livre, o que te torna feliz, né? É você ter o controle do seu mundo, identificar o que acontece ao redor. Senão você fica sendo uma bolinha de tênis para quem tem conhecimento, né? Fica sendo usado com cargas de energia, é isso que eles fazem, né? A escola te ensina o quê? A trabalhar. Qualquer outra coisa você vai rir. Qualquer coisa é burro, é vagabundo. Você tem que aprender a trabalhar para passar o resto da vida trabalhando. Só. Fora disso, você é tonto. Muita gente fica aqui repetindo isso porque sabe que é verdade. Só que o cara não teve coragem de enfrentar, o pai não deixou, a mãe não conseguiu. O cara trabalhou pra caramba, teve que se entregar ao sistema e agora ele não quer aceitar que de fato fez merda, né? Perdeu vários anos da vida à toa. E o cara não quer, ele quer fazer o diploma dele valer. Finalmente ele tem um diploma, finalmente, uhul! Agora você falar que meu PhD não serve de nada, ou sou bacharel de nada, que fui enganado, sou um tonto e o moleque do YouTube sabe mais que eu. Vai se. Entendeu? É difícil mesmo, a gente sabe.
Eu não fico tentando enfiar a religião na cabeça de ninguém. Vou lá na minha avó, que é católica, fervorosa, vou convencer ela disso tudo. Vou tirar a fé dela que mantém ela viva, acreditando na justiça da vida de Deus. Deixa a fé com as pessoas são mais felizes, ajuda elas a acordar, a levantar de manhã diante de tanto problema. Enquanto você não pode solucionar os problemas diários das pessoas, não tire Deus delas. Não tire Jesus delas, não tire a fé delas. Se você não puder dar um pouco de alívio. Não, é isso que segura elas. E tá certo, e vai valer a pena. Vai valer a pena. A fé de ninguém vai ser em vão. A natureza, a harmonia, a simetria do todo vai fazer jus ao esforço, à dor e à felicidade que cada um merece vai vir. Nada vai ficar em vão, em branco, por isso mesmo. Cada um que te fez o mal, cada bem que você fez, tudo isso é equilibrado, a simetria é um fato. Acima, abaixo, no meio, tudo se equilibra. Ninguém pode fugir disso. O Amário Cardoso, já respondi isso, vou responder de novo. Eu não mostro o rosto, porque não é por medo de nada, não. Esses caras encontram quem eles querem encontrar, já briguei demais, eu tenho minhas proteções, não tenho medo disso. Eu só não quero que logo o canal vai crescer um montão e sei lá, eu não queria ser incomodado, já tá crescendo. Aí, sei lá, tô num lugar aí na rua, no restaurante, vai vir gente perguntar as coisas, me pentelhar toda hora e sei lá, eu ficar um pouco receoso com isso, não quero ficar aparecendo. Eu sou reservado, eu gosto de ficar no meu mundo. Mas me pressionam muito com isso. Uma hora eu vou aparecer. Vamos ver. Ah, não, gnose. Pô, você acha que eu decorei tudo isso que eu sei, Ulisses? Você acha que eu decorei tudo isso que eu quis ficar estudando igual um retardado, decorei tudo isso? Não decorei, não estudei nada. Eu vejo coisinhas, uma coisa ou outra, mas eu baixo, eu interpreto isso, eu me permito, me afasto desse mundo de sujeira, de poluição mental e consigo me comunicar com a consciência coletiva, consigo traduzir a coerência, o conhecimento. Desde sempre, eu tenho testemunhas, amigo, eu tinha 6 anos, 7 anos de idade, eu ficava falando um monte disso. Sempre falei, e não sou o único, tem casos assim. E era para ter muito mais, só não tem porque tá todo mundo trancado. Mas todos nós temos essa condição de, com a intuição, compreender a verdade. Cara, eu tô tentando ler tudo, mas eu tenho muito. Exato, Scorpion, é. Acordar cedo para ser escravo do sistema judaico que se ferrar a vida inteira, pagando conta, dando dinheiro na mão de judeu. É isso mesmo. É pior, não é só o dinheiro, é dando a vida mesmo. Dinheiro eles têm, território eles têm, mas eles querem mesmo que a gente fique trabalhando, servindo aí, porque a gente tem que produzir, né, o que eles usam, o que eles aproveitam. Eles falam isso, se gabam, dão risada. Vinícius, não existe globalista, existem as pessoas que estudaram e os terraplanistas. Então, amigo, se você tivesse estudado, você ia entender, Vinícius, que a gente não está falando nada disso. A gente está falando da consciência, e a Terra plana é simplesmente um padrão simétrico de interpretar a realidade ao redor. Porque tudo é átomo, tudo é frequência girando, se movimentando. Não é nem plano, nem redondo, não é nada. É só energia se movimentando. É a torus. É uma energia simétrica, com polos, com giro, com movimento. Isso é um fato que a matemática prova, que a ciência prova. Agora, se você dentro da sua mente, do seu sonho mental, vai acreditar que ela é plana ou redonda, não muda nada na prática. Porque você nunca vai conceber o consciente coletivo, todo o consciente coletivo na sua visão. Você sempre vai ver um pequeno pedaço no seu campo de visão. E ele vai ser circular, porque a luz vem de todo canto para o centro. E o seu ponto de fuga vai te dar uma perspectiva de fuga lá para baixo, assim, que vai ser o Sol e os astros, o que está acima, desaparecendo. Então, sempre você vai ver limitadamente do seu pequeno sonho diante do grande sonho coletivo. Então, tá tudo se movendo, toda energia, essa questão terra plana e circular. Infelizmente, para quem está aí nesse mundão, infelizmente, terra plana ainda convence mais que a global. É estranho falar isso, eu sei, eu também achava ridículo, todo mundo achava ridículo no começo, lá atrás, quando eu comecei a baixar isso, estudar isso, e ter gnose disso, estudar isso internamente, e pensar, e canalizar esse tipo de informação, comecei a falar, não, não pode ser, não pode ser, eu não queria aceitar, eu não queria nem me aprofundar, porque eu falei, mano, é muito ridículo, vamos falar isso pra alguém, e... Mas é verdade, porque você vê, o Yin Yang já mostra, Lua, Sol, o equilíbrio simétrico de tudo. Você vai achar que deu uma explosão, Big Bang, e tá tudo girando para qualquer lado, infinitas, a uma distância que não dá nem para você conceber, mas mantém a simetria perfeita acima e abaixo, e a natureza se desenrola aqui com a nossa consciência, e porque calhou.
E é um fato que se não for nossa consciência, nosso ritmo mental, não há nada. Só há átomo, só há movimento de energia. Só há frequência. É esse padrão mental, quando a gente nasce, cresce, decora, nos faz posicionar, construir, modular a matéria. Mas a matéria é uma ilusão, é um holograma, só há frequência, só há modulação vibracional. Há uma interação vibracional que faz o reino atômico, que faz o reino mineral logo acima, que faz o reino vegetal, o reino animal. Essa interação vibracional acontece em uma simbiose mecânica. O animal não para e fica pensando, olha, de onde eu vim? O que é o Big Bang? Não, é uma simbiose mecânica, né, que chega no reino animal, que aí nos dá a possibilidade de sonhar de fora, de alterar o sonho coletivo. Aí a gente indaga sobre início, meio e fim. E a gente começa a manipular o sonho coletivo. Isso é um dom, é uma dádiva, é um poder que demora para a natureza alcançar. E com esse conhecimento a gente tem que replantar a semente da verdade. Replantar um equilíbrio para o sonho coletivo. Falar, ó, tá aqui, você sente isso por causa disso. Você quer isso por causa disso. Assim os humanos se equilibram. Nenhum bebê nasce, ó, você é um bebê vilão, você é um bebê do mal, vou roubar. Não, cara. As pessoas querem paz, as pessoas querem felicidade, querem alívio, as pessoas querem sorrir. Isso nós temos em comum. Se elas tiverem a chance, elas vão escolher sorrir. Ninguém vai escolher sangrar, ninguém vai escolher chorar, sofrer, né? Então, quando a gente tem a verdade, a gente se une em prol dela. E aí fica mais fácil. É isso que eles não deixam, o povo ter a verdade. Quando aparece um rei falando a verdade, eles derrubam. E o povo, infelizmente, acaba sendo ingrato, repetindo. Somem 2 milhões de crianças no mundo por ano. É verdade, Wagner. Tem muita denúncia. Isso é pesado falar, né? Mas tem denúncia aí documentada, né, de judeu, sempre de judeu, com criancinha, porque a criança é pura, né? Então não tem pecado. Quando você faz ela sofrer, aquela dor, ela não tem não vai ter um equilíbrio oposto de karma, né? É puro lucro vibracional. Então, tem gente que faz sacrifício assim, porque pega aquela dor, né? Aquele vibracional, é igual uma pilha. Você junta um monte de elétron de um lado, né? Aí vai gerar tensão com o outro lado, que é a ausência daquilo, e vai gerar energia, o pulso, o movimento. Então eles parasitam, né, a consciência coletiva assim. Sacrifícios são isso. É você acumular um momento de desespero, um momento de dor, um momento horrível ali para aquela criatura, né? Que vai gerar aquela polaridade vibracional para que você absorva o oposto, né? Que é o alívio, que é a paz, que é, né? O, o total oposto daquele sofrimento. Assim, você não precisa ter perspectiva na sua pele, né? Porque imagina o quanto de perspectiva de caridade ou de trabalho você teria que ter para acumular aquele nível de sofrimento de uma tortura, né? É muita coisa. Então, para parasitar, eles fazem aquilo e com ritual cabalístico posicionam a energia oposta. Isso não é blá blá blá, não é magia, é ciência, cara. É uma pilha, você põe a energia de um lado, põe a falta dela de outro, cria tensão entre os polos e direciona a energia. É o que eles fazem. Parasitismo, isso. Mas isso não é coisa de Javé. Javé não gostava disso. Moisés tirou um monte de negro que fazia isso no meio deles. É coisa dos filhos da puta mesmo, que entende a cabala e quer manipular, e quer ter um vidão, quer dominar, porque para ele é toda uma ciência, um sonho mesmo. Que se dane, vou causar. Então vai causar, vai sentir o peso. Galera, tô ficando cansado aqui, meu. Faz um tempo que eu tô aqui, faz mais de 3 horas já. Eu entrei, acho que era 7. Eu vou sair, acho. Eu entro amanhã, depois. Cara, tem muita pergunta aqui, eu não vou conseguir responder tudo. Tô com fome, preciso beber água, preciso comer. São 9h30 já. Então, Zug, é quase isso, mas não é que Jeová é um cara ruim que nos aprisionou aqui. O ponto azul, essa coerência, o Deus, a coerência divina, Jeová é o mesmo Deus que mandou Jesus dizer que os judeus não eram mais especiais. E os judeus mataram ele por isso. Então, na verdade, Jeová é um reflexo da consciência coletiva. É um posicionamento vibracional. Pode parecer estranho isso, entender isso, mas é uma ciência também. Veja que a nossa união como povo aqui cria uma consciência coletiva. É isso que gera a moda, o que gera as tendências, né? Nós temos um padrão, uma maneira de ver a vida, conectada a determinado tempo, determinada região, determinada. São nossas perspectivas de povos, né? De nações. E assim também é como humanos. E essas perspectivas extremas, que são as polaridades da luz, refletidas ali na nossa consciência, elas têm também uma vida, elas também têm uma perspectiva, elas também têm uma tradução, um sonho próprio. É isso que a gente chama de deuses, né? Quando personificados aqui. Quando a gente permite que esses sonhos, que essas vibrações gerais, extremas, que são as cores, os pilares da luz, quando a gente permite que aquilo interaja diretamente com o nosso sonho coletivo, com o nosso mundo, eles são chamados de deuses, né? Porque eles têm essa conexão atemporal, essa resposta para tudo, essa maneira de ver a vida fora da caixinha, fora do teatro diário. É isso que o mundo judaico
né, elimina para se tornar monoteísta, né, e guiar a humanidade diante da cegueira. Mas até isso faz parte da respiração da vida. Um reino gera respiração, gera perspectiva para o outro, né? Nosso reino, libertar os gentios da verdade, da maçã para os gentios, é permitir com que eles, nosso povo, todos nós, possamos manipular o nosso mundo. E a gente vai para o paraíso assim. A gente aprende a acessar as frequências de prazer, de alívio, né? E a gente sai daquela escravidão. E aí os judeus que caem lá, naquele inferno. Porque aí os gentios param de servir eles, começam a ter raiva deles e eles caem do mundão da vida boa e vão pro inferno, se ferram, tem que fugir, tem que se unir em guetos e ficar de boa lá, rezando para não baterem neles. E tá escrito que assim seria, porque eles se corromperam, permitiram que assim fosse. Eles não nos amam, eles não amam o universo como um todo. Eles acham que tudo é um sonho criado para eles, que Deus fez todos nós para eles. Eles vão corrompendo aquilo, porque com o tempo não basta aquela verdade de lá de trás, a verdade de Abraão, a verdade de Moisés, que satisfazia. Perto daquela dor que eles estavam tendo, do nada você ser um escravo de Deus para salvar o povo todo, gentil ou não, é uma maravilha. Uhul. Mas daqui a pouco ele cansa, ele já é poderoso, ele é rei, que mané ser escravo de uma cor. Eu que sou tudo aqui, tá tudo na minha mão, quero ver que Deus que me derruba, e aí vai lá com a cabala e domina as cores, faz aqueles rituais, e acha que tudo é só um sonho mesmo, ele vai manipular usando o que tiver que usar de energia, entende? E assim com a cabala eles vão manipulando os posicionamentos vibracionais, fazendo sacrifício, posicionando as polaridades ali da perspectiva do sonho diário, né? Coloca o povão para sofrer, para ficar no inferno, produzir, trabalhar, ficar perdido. E eles ficam aqui, ó, só na boa, vão pro continente que quer, pra ilha que quer, vão aproveitar o que quiser do jeito que quer, o mundo é deles. Ah, agora vamos fazer uma guerrinha ali, agora vamos fazer isso aqui, né? Esse produto não pode ainda, isso aqui mia, isso aqui mata, isso aqui some. Então ali no centro, isso não é teoria da conspiração, meu, essas famílias têm nomes, eles se gabam, eles estão em todos os lugares. O Google tá aí, o YouTube tá aí, ó, é só você pesquisar. Nós estamos na mão deles, mas isso acabou, vai acabar. O mundo tá se rebelando já, tá todo mundo acordando. Na França agora, criancinha de equipar judeu tá tomando tapa na rua. Eu acho triste isso, mas infelizmente eles têm essa maldade, essa arrogância, essa ignorância e acabam merecendo. Na Bélgica, ela tem loja escrito, não vendemos para judeus. Né? Na Europa, o povo tá acordando, nos Estados Unidos, o povo tá acordando. É que os Estados Unidos tem muito judeu, eles foram muito doutrinados. Tem mais judeu lá que em Israel. Né? Nos Estados Unidos tem 6 milhões. Israel agora estão falando que tem 7, acho que é mentira. Mas enfim, passou agora Israel, passou os Estados Unidos. Aqui no Brasil tem o quê? 200 mil, pouco menos. Tem um monte que fala que é judeu, mas é tonto só. Judeu, judeu mesmo, filho de mãe judia. Mãe e pai judeu, que tem uma linhagem ali, consegue traçar sua genealogia, consegue saber de onde veio, a casa que pertence, é o que faz, seu papel aqui nesse país. Eles vêm com propósito, a família dele veio com propósito. É sempre assim, eles têm esse contexto. Agora tem outros que ouviu falar, a mãe pulou o muro lá, o pai pulou o muro, fala que é judeu, você é burro, você é traíra, tonto, troco de nada. Entenda uma coisa, um judeu é obrigado a priorizar Israel e priorizar os judeus. É lei da Torá do Talmud. Se você quebrar essas duas leis, você não é judeu. Ponto final. E se você segue essas duas leis, priorizar Israel, priorizar os judeus, você é traidor. Não tem um meio termo, desculpa, mas é isso. Exato, Ricardo. Tome ayahuasca, vocês vão entender tudo isso por si só. A ayahuasca realmente ajuda muito. Você desdobra, você vê lá de cima, assim, você entende. Não importa o tanto que eu falar aqui, eu posso ser o melhor orador do mundo, posso pegar os melhores gênios do mundo, não adianta. A palavra falada não vai te fazer sentir, entendeu? Da maneira que você vai poder sentir com a sua consciência. Né? E a ayahuasca ajuda isso, é o daime, né? Agora os judeus estão proibindo também, até o daime estão proibindo agora por causa disso. Você acha que é por preocupação com o povo? Proibir isso pela mesma razão que proibir todas as drogas. Você não pode ter uma perspectiva de consciência fora da cachola. Óbvio que se você se drogar igual um louco aí por aí, você vai se ferrar. Se você comer sal que nem um louco também, açúcar também, tudo está no seu controle. Mas se você conseguir, que seja com uma bebida, você consegue fazer uma meditação certa, dando bêbado ali, usando um vinho, você consegue ver de fora. Tanto que os judeus usam vinho para ritual até hoje. Mas tudo está na sua consciência. Não julgue, não fale antes de pausar, de sair desse padrão vibracional que você está e olhar de fora. Você vai se surpreender, vai falar, meu Deus, que loucura. Você vai nascer de novo, nascer de novo. Tentem ir no camping que a gente está fazendo aqui em São Paulo, vai sair do Jabaquara. Uma galera, vai com uma proteção legal, tudo. Lá dá para conversar numa boa, dá para ter experiência, ver as coisas, ver, interagir com o macrocosmo, microcosmo, com a natureza. Aí não fica dúvida. Salve geografia planificada. Vocês estão chegando agora, eu já tô indo embora, cara. Eu tô aqui desde as 7.
Vê que ficou o teste. Aí eu entrei 7 pra fazer o teste, a galera entrou, não quis sair na cara deles. E aí, já nem sei quanto tempo faz que eu tô aqui, acho que eram umas 7, 8. Ó, já faz 2 horas. Vou tentar alterar o nome aqui e deixar esse aqui mesmo. Desdobrar seria projeção astral. Sim, também dá pra fazer projeção astral, Ariel. E dá pra fazer projeção mental também. Projeção, você não precisa estar dormindo. Você consegue ir com a mente, acelerando a vibração, frequência. E você consegue ver de fora da consciência própria. Isso não é loucura. Steve Jobs fez isso, fala disso, ele fala disso. Ele fala, se não fosse o LSD, eu não teria feito nada disso que fiz, entendeu? Ele teve essa perspectiva externa, tomou chás lá na Índia, né? Ele viu de fora da consciência, formada pela lógica, imposta pelo sistema. O que faz você ser você? Tudo que você definiu, escolheu acreditar. O que você ouviu para fazer você acreditar ou não? Veio de onde? Das escolas controladas pelo MEC. Veio da TV, veio das igrejas. Tudo na mão de judeus. Tudo na mão das famílias, os Rothschilds, os Rockefeller, sabe aqueles que dominam? Os Rothschilds estão lá, as famílias que imprimiam dólar na Fed, na Reserva Federal Americana. São os donos das maiores empresas do mundo. Os caras definem o que você veste, o que você come, o que passa na TV. Não é teoria da conspiração. Fundador da Warner, judeu. Fundador da MGM, judeu. Todos eles estão aí no meu livro, nomes, documentos, eles falam, se gabam, tem depoimento, testemunhas, né? Tudo judeu, CNN, toda a mídia internacional, mídia nacional, tudo judeu. É um outro que se salva aqui, quem não é judeu, na Rede TV, a Record não é, mas é louco pra ser, né? Vamos ver se ele vai ficar do nosso lado na hora certa. Mas a maioria é judeu, né? SBT, Globo, Band, Folha, Estadão, UOL, Veja, tudo judeu. Eles dominam nossa perspectiva, seja na escola, na igreja ou na mídia. Essa que é a grande questão. E quando o Brasil acordar, o brasileiro é um povo corajoso, é um povo que já acostumou a sofrer, não tem medo. Fala, quero que se foda, e vai começar a falar os 4 ventos. E aí ferrou, meu. Aí ferrou. E foi o que Hitler fez. E aí fica de vilão, óbvio que fica, né? Você não pode falar de judeu, ai meu Deus, o povo sagrado, não posso falar dele. Eles são donos de tudo? São, mas vamos fingir que não. Se dizem povo eleito? Sim, mas vamos fingir que não. Dizem que o resto feito para servir eles, tá abaixo ali, que a alma do judeu tem um reflexo de Deus, mas a alma do humano é um pouquinho, do gentil é um pouquinho melhor que o animal. Ele fala isso, tá escrito no Talmud, até no Velho Testamento. É que eles mudam, às vezes, a palavra, né, gentil, né, e colocam o nome de algum povo, assim, eles passam um pano, né. Mas se você pegar a versão original mesmo, hoje tem na internet aí, você vai ver que eles tiram uma na cara dura. Olha o Talmud, a versão que eles usam, o Talmud babilônico. Nem escondem mais. Aí tem que ficar quieto, senão são antissemitas, senão são nazistas, entendeu? Não, cara, eles dominam o mundo, tá na mão deles, e estava profetizado que assim seria, e foi, e é incrível, isso já prova a simetria de tudo. Eles sabem as profecias, não porque, ó, mágica, viu o futuro, é porque tudo gira, é uma simetria que gira e volta acima no macrocosmo, uma simetria que volta aqui na natureza e no microcosmo, é uma transformação. Como você vê cada estação voltar, cada astro voltar, cada ângulo de perspectiva voltar, você sabe que os padrões, as tendências da consciência coletiva vão retornar e vão se repetir. Então eles sabem quando o Messias, o Anticristo vai vir, né? Que eles chamam assim, né? Para o povo ficar contra. Mas não adianta nada. Mas eles sabem quando vai vir esse reflexo de Jeová aqui direto para punir eles, para organizar eles. Eles sabem, já começam a fugir, correr, os que estão lá no topo mesmo, né? O resto tá bobão, tá aqui, vira ateu, já não acredita mais em nada. Acredita na própria mentira, pensa que o universo é infinito e estamos aqui no meio do nada, a gente é uma poeirinha, a gente é nada. Porque é isso que querem que você acredite. Pra você trabalhar, ganhar seu dinheirinho, beber no fim de semana e tá bom. Né? Você não querem que você tenha um propósito atemporal, que você honre o passado de quem sangrou pra gente estar aqui agora, que você honre o amanhã, respeite o amanhã. Não, nada importa aqui. Mas não, nós somos tudo. Sem nossa capacidade de desdobrar o conhecimento, a coerência, nada existe. Olha só o trabalho do reino da luz atômico para virar o reino mineral, para virar o reino vegetal, para virar o reino animal. Para nós termos condições de acumular pacotes de informação no nosso intelecto e então compreender a harmonia da vida e cuidar dela. Para então compreender a simetria do corpo de Deus e protegê-lo. Nós somos um reflexo de Deus. Nós somos Deus em ação, num sonho coletivo que pertence a todos nós, mas tem estado na mão deles. Enquanto a gente tem permitido. Mas agora, pela primeira vez, essa maçãzinha mordida que causou revolução do computador pessoal, coloca um telefoninho aí, um computador na mão, na mesa de cada um de vocês, em cada lugar do Brasil e do mundo, vai cada vez mais ouvir essa verdade. E já era, o mundo deles caiu. Hollywood não domina mais o mundo, a mídia deles não domina mais o mundo. Nada mais. Gravadoras deles não dominam mais o mundo.
tudo caiu, desmoronou, a realidade deles, autossuficiente ali, autônoma, né? Só tava na mão deles, aquele monopólio caiu. Agora qualquer um do nada, do dia pra noite, cria uma revolução, fala com todo mundo, sem depender deles. Então já era questão de tempo. É questão de tempo para que a gente se liberte dessa prisão mental. O Lei, sonho coletivo, respondendo o Lei, perguntando o que seria esse sonho coletivo. É de fato isso, é esse nosso sonho de cada um, sonho individual de cada um unido nessa perspectiva simultânea que nós temos. O que nós temos dentro da nossa mente? A informação contida que foi repassada por um polo de informação, um centro de informação. Nós juntos crescemos concordando que a Lua é assim, o Sol é assado, a Terra é assim, a política é assado, a história é assim, né, Hitler é assado. Então nós compartilhamos essas informações que a gente chama de verdade, por consequência dividimos um mesmo mundo, um mesmo sonho coletivo. Qualquer um que você encontrar na esquina, na rua, vai compartilhar essa base de informação que cerca a realidade. Entendeu? E se você falar alguma coisa fora disso, vão rir da sua cara. Como é o caso da Terra plana. Se falar que a Terra é plana, vão rir da sua cara. Porque o contexto já foi colocado. A Terra é assim, já tem prova, você não viu um monte de cientista, ciência. Mas no fim, o que é essa ciência, esse blá 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 todo? Se não que saiu na TV. O cara não foi lá conversar com o cientista. O cara não participou do exame, da pesquisa, não comprovou nada. Ele viu no History Channel, que é um judeu, que é da Disney, que foi tomado. O Disney não era judeu, né? Mas lê no meu livro A Briga de Disney contra os Judeus. A Briga de Edison contra os judeus. Vê que vocês vão ver. Entendeu? Eles defendem uma ciência que não é uma ciência. É o que saiu na TV, é o que está no livro que ele viu na escola, na faculdade. Aí o cara se mata 4 anos estudando para finalmente ter um diploma. Para ele vir aqui e falar, realmente, sou um idiota, nada disso faz sentido, eu fui um idiota. Não, dói nele, é cansativo. Ele quer ser o homem da casa, ele quer ser o amigo que fala, que ensina o outro, ele é aquele que ele sempre foi. E vir um novo mundo, um novo universo de informação aterroriza, assusta, né? É normal, eu compreendo isso. Então, é um fato que a gente tem que respeitar um pouco as pessoas no sentido de, meu, fica acreditando no que você quer aí, fica em paz. Porque é assustador. Mas aos poucos, a pessoa não consegue parar de pensar. A pessoa vem e acaba voltando. Caos SS mandando uma estrela de Davi aí, Shalom. Você é judeu? Caos, eu sou idiota mesmo. Se você é judeu, cara, a primeira coisa que você tinha que fazer é realmente entender que a hora de pagar tá chegando. E se você for leal, você vai pagar com amor, amor a Deus. Senão, não fala que é judeu, não enche o saco. Galera, eu acho que eu vou sair, eu tô muito cansado. Gasto muita energia, estudo, muita gente, muita coisa. Eu vou voltar amanhã, depois de amanhã. Até que foi tranquilo fazer, achei que ia ser mais chato. Eu tô mais de 2 horas aqui, depois ninguém vai assistir. E aí não dá. Aí não dá engajamento, porque ninguém assiste e cai a divulgação dos vídeos. Exato, Ricardo. O éter é uma prova do sonho coletivo. O éter é esse movimento conjunto. Porque pensa, as energias estão vibrando, estão se movendo ao mesmo tempo. Há uma simbiose, né? Tudo está em movimento, se movendo ao mesmo tempo. Essa simbiose é o éter, é a nossa conexão. É a conexão entre todos nós, entre tudo, né? Tudo isso é ciência, não é misticismo, não. Parem para pensar, leiam o livro, vejam os outros vídeos. Vocês vão ver que é um mundo, um universo muito maior, muito mais amplo, mágico, magnífico, cara. Você não precisa ficar trancado nesse mundo de trabalhar, estudar e não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe o que é a vida e veio de uma explosão e vou aproveitar aqui, vou gozar toda oportunidade que eu tiver, aí você trai, que se dane seu castelo, sua esposa, sua namorada, que se dane quem sofre com você todo dia, você não vai se poupar de um prazer, você vai preferir um prazer aleatório do que quem está do seu lado, porque tudo passa mesmo, depois morre, te fazem ser um ser egoísta, um parasita com medo o tempo inteiro. Mas não, você é tudo. E tudo que você fizer vai voltar. Isso é a simetria da luz. Isso é provado a cada dia que o sol nasce de manhã, com 7 cores alinhadinhas. Entendeu? Você olha para o céu, você vai ver aquele giro simétrico, majestoso, há milênios. Olha os átomos, você vai ver aqueles giros criando um holograma magnífico, rico, infinito. Uma inteligência que conecta tudo e todos. Chame de Deus, chame de acaso, chame do que você quiser. Mas não tem como você contradizer o fato da natureza estar conectada, de haver uma simetria, de haver uma conexão entre tudo e todos. A inteligência do todo é nítida. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar que tudo está conectado. Macrocosmo cria o microcosmo. Microcosmo cria o macrocosmo. É um fato. Nenhum cientista vai negar, nenhum padre, mais ninguém. Sendo assim, a simetria é explícita. O equilíbrio se faz evidente. Então a justiça é real. Cuidado com o que você faz. É isso aí, galera. Boa noite. Desculpa não ficar mais, queria responder tudo. Vou tentar voltar mais aí no resto da semana. E é isso aí. Valeu, abraço, luz pra nós.